Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui o nosso UBN Talks número 5, um episódio super especial porque é primeiro UBN Talks presencial. Nosso convidado não poderia ser mais especial, a gente já apresenta ele com um jargão inclusive que vai ficar claro de quem a gente está falando, mas antes de mais nada queria me apresentar. Eu sou o Matheus, eu sou um dos membros do Unicamp Black Network e queria também apresentar a Mayara. Eu sou a Mayara, também uma da representante do Unicamp Black Network. Estou aqui com o Mateusão para entrevistar o Aracaki. É um prazer. E aí, para a gente começar de uma forma super legal, com um bom bem-vindas, bem-vindos, que é um clássico de uma das iniciativas que a empresa que o Aracaki fundou e desenvolve aí ao longo dos últimos anos tem ali como iniciativa. Faz parte, um dos sócios dele tem esse jargão. E, assim, eu particularmente tenho um prazer enorme de poder estar nesse momento com você. Deixo claro para todo mundo fora daqui que eu sou seu fã, profissionalmente e pessoalmente. Então, queria dar as boas-vindas a você, Renato. Muito obrigado por aceitar esse convite. E queria que você se apresentasse. Quem que é Renato Aracaki na fila do pão? Exato. Vamos lá. Bom, primeiro queria agradecer ao BN, vocês dois, e me convidarem. Para mim é sempre um prazer vir e bater um papo, conversar sobre carreira, com pessoas extremamente capacitadas que são vocês e também todo mundo que faz parte do BN. Bom, meu nome é Renato Aracaki, sou engenheiro de formação. Trabalhei bastante ali na parte de moda no início da carreira, trabalhando lá na Restock, trabalhei na Lingerie, trabalhei com fundos também na parte de investimentos. E atualmente fundei a BTC lá em 2009, que é uma escola de negócios que tem um propósito de desenvolver treinamentos de negócios para pessoas com alto potencial, no caso são vocês, no caso. E também agora treinamento em company, que é uma das frentes que a gente vem trabalhando bastante desde 2020. Então, atualmente eu faço na BTC tanto a parte de gestão, quanto a parte de treinamentos, tanto abertos quanto em company, nas cadeiras de valuation e estratégia. E também consultorias advisors para algumas empresas, principalmente no ramo de tecnologia, ou alguma empresa que tem algum problema estratégico ali, que queira uma opinião de uma pessoa que tem uma visão isenta ali da tomada de decisão. Então, resumidamente, um pouco de carreira e, temos aí um podcast muito interessante para desenvolver. Muito obrigado pelo convite novamente. Imagina. Beleza. Por favor, Maia. Você falou um pouco da parte profissional, inclusive. Sim. Recomendo vários cursos. Eu fiz o GBP, General Business Training, muito bom programa. Você pode falar um pouco do Aracaki fora negócios, assim, de onde você veio, por onde você passou, para a gente conhecer um pouco além dos negócios. Bom, eu sou filho de técnicos, um técnico em eletrônica, outro técnico em química, que é a minha mãe. Eles moraram ali no bairro do Campo Limpo, aqui em São Paulo, que é a periferia. E eu nasci lá, e aí fiz escola adventista até a 8ª série. E aí acabou o dinheiro da minha família, E aí eu tive que buscar um curso técnico. Eu fiz Escola Técnica Federal de São Paulo. Isso foi em 97. Aí eu fiz técnico em telecom lá, até para conseguir ter uma carreira rápida, para conseguir sustentar e financiar os meus estudos dali para frente. Aí eu fiz técnico em telecom na Telefônica, isso em 2000. E aí eu juntei bastante dinheiro ali no estágio e depois como técnico para conseguir pagar um cursinho, para conseguir fazer o vestibular. Aí no vestibular eu fiz como que chama? FUVEST, Aí eu fiz a FUVEST aqui em São Paulo e como segunda opção era Campinas, Unicamp. Não porque eu acho que a Campinas seja melhor, Olha lá. Uma horinha. Mas o problema é que eu não tinha dinheiro para morar fora de São Paulo. Então eu falei, olha, se eu passar na Unicamp, tanto é que eu prestei o curso de engenharia elétrica que era à noite. Aí eu teria que, obviamente, já fazer estágio logo no começo. Então, aí eu passei nos dois, mas aí eu escolhi que era mais fácil em termos de finanças para me sustentar. E aí eu fiquei na Poli, aí eu entrei na Poli lá em 2000, comecei... 2000, E aí eu falei, a gente estava conversando um pouco antes aqui, o dinheiro que eu tinha juntado no técnico e no estágio foi ótimo, porque era para ficar 2 anos tentando fazer processo seletivo, Por quê? Porque curso técnico, na minha época, não sei como que está agora, você não tem todas as disciplinas
do vestibular. Então, história, geografia, nem tive esse negócio, né? E aí eu falei assim, pô, com 1 ano de cursinho não vai dar, né? E ainda é cursinho à noite, trabalhando de manhã, né? Só que deu, né? Que bom. E aí eu consegui salvar um pouco de dinheiro, que foi o dinheiro que me sustentou ali no início da graduação. Só que aí eu também tive que procurar um monte de fontes de renda, né? Então eu fiquei como monitor de sala pro aluno, lá na sala de computadores, né? E aí foi ótimo, né? Porque aí eu ficava lá na faculdade e aí eu ficava também trabalhando, tinha lá minha mesada ali vindo da monitoria. E foi ótimo, porque eu não gastei o dinheiro que eu juntei, e ainda, né, consegui acumular um pouco mais de dinheiro fazendo essas monitorias. E aí, com o dinheiro acumulado, eu decidi fazer um intercâmbio por mim mesmo. Tá? Por quê? Porque na época da Poli tinha aqueles processos para a França, né, de duplo diploma, né? E só tinha para a França e para a Itália. E eu nunca tive vontade de ir para nenhum desses dois, né? E aí eu fui para Londres. Aí eu paguei lá um curso de inglês para conseguir ter o visto de estudante. Peguei o dinheiro, comprei a passagem, fui. E aí eu tinha dinheiro para ficar 2 meses. Tá? Aí cheguei lá, meu amigo, não tinha emprego, não tinha nada. Aí comecei a procurar lá. O meu primeiro emprego foi limpador de estádio de futebol. Imagina, né? Com esse físico, né? 1,57 m, assim, limpando estádio de futebol. Mas o dinheiro era muito bom. Tá? Por quê? Porque ninguém queria fazer isso, né? E então só estrangeiro, né? Fazer esse tipo de trabalho. Aí eu fiz. E aí acumulei um pouco mais de dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz isso pouquíssimo tempo e já deu para ficar mais 1 mês. Então, olha como era bom, assim, né? E aí depois eu consegui uma posição lá de técnico em telecom, numa empresa de lá. Fazendo processo seletivo, mandando currículo, etc. E aí eu fiquei. Aí depois que eu entrei, isso foi acho que a 2ª ou 3ª semana que eu estava lá, aí eu fiquei. Aí eu fiquei lá, aí foi ótimo, né? Porque aí você já tem uma fonte de renda e você consegue desenvolver as coisas que eu queria fazer lá. Aperfeiçoar o inglês, era a primeira coisa, né? Mas eu já conseguia entender e falar alguma coisa quando eu estava lá, tanto é que senão eu não conseguia um emprego. E aí depois fui juntando dinheiro, acumulando, não gastei quase nada quando eu estava lá. Eu falei que eu vivi no mínimo necessário ali para conseguir voltar para o Brasil e ter dinheiro para conseguir fazer o restante da faculdade, né? Aí eu voltei ali no 5º ano e aí eu terminei um pouco da faculdade, terminei a faculdade e aí com o dinheiro que ainda tinha sobrado ainda consegui comprar um carro, né? Mas carro, né? Mas para conseguir até me deslocar, né? Porque como eu morava em Campo Limpo, qualquer emprego que eu arrumasse, eu ia ter um deslocamento muito grande, né? Na minha época não tinha o metrô tão disseminado assim, né? Do jeito que tá. E nem os corredores de ônibus, tudo. Então, carro para mim seria uma coisa que ia me ajudar bastante. E aí, dali para frente, a coisa foi indo. Só para frente. Né? Legal. E, Renato, conta pra gente, como que foi a sua experiência como universitário lá na Poli e como as experiências que você teve dentro da faculdade, dentro da Poli, levaram você à sua escolha de carreira, tanto num primeiro momento, quanto as ideias que eventualmente já nasceram nessa época de quem seria o Renato em 10 ou 15 anos. Sim, muito bom. Olha, a Poli no início, ela dá aquele impacto ali, né? Porque você sabe que o negócio é difícil, mas você nunca viveu. Então, você já entra meio assim, né? A galera acostumada com ser o melhor da turma, exato, né? E chega na Poli. O bom, aí sendo bem sincero com vocês, o bom é que quando eu fiz técnico, o técnico também era difícil. Então, eu falo que o meu primeiro zero não foi na Poli. Meu primeiro técnico foi no técnico, né? Meu primeiro zero. Então, quando eu cheguei na Poli, eu já tinha sofrido bastante com esse negócio de ensino. Então, eu já cheguei um pouco mais calejado. E é aquele negócio que você falou, né? Tem gente que pega a primeira prova de cálculo e é acostumado a ser o primeiro aluno da sua escola, chega lá, é um teste de humildade, né? As primeiras provas. E aí, sabe o que aconteceu? Olha como eu falo que algumas referências que você tem ajudam, né? Tinha um amigo meu que ele entrou na Poli, ele era meu veterano e ele morava ali no Campo Limpo junto comigo. E aí ele já estava um ano na minha frente, então ele falou assim, olha, Kaki, toma cuidado com essas disciplinas aqui, que essas aqui são difíceis, né? Tipo, cálculo numérico, álgebra linear e tal. Como ele já tinha me cantado a bola, eu cheguei, entrei lá, e eu sou nerd, assim, eu gosto muito de estudar, tá? Então eu falei assim, cara, eu vou estudar. E uma coisa interessante da faculdade é que se você quiser estudar,
você tem todas as oportunidades. Tem biblioteca, sabe? Tem locais para você estudar, sei lá, saguão, sei lá, Monitoria. A infraestrutura é boa. Tem, tá? Isso daí é uma das coisas que eu achei que superou minhas expectativas, porque no técnico é uma desgraça total. Infraestrutura, suporte para aluno, não tinha nada. Eu achei que a Poli ia ser mais ou menos do jeito que eu encontrei no técnico. Como eu achei que a Poli era muito melhor assim, do que eu tinha visto no técnico, aí eu fui aproveitando. Então quer dizer que a biblioteca fica aberta até tarde? Fica. Pô, legal. Antes eu não tinha biblioteca que ficava aberta até tarde para eu conseguir estudar. Aí eu fiquei lá estudando que nem um louco, lá não sei o quê. Aí meu primeiro semestre, foi super tranquilo, nota alta, tudo. Só que uma das coisas que é legal é que vai dificultando, né? Então vai aumentando o nível de dificuldade. Lembra? Eu tive que fazer monitoria, aí você conseguir juntar os créditos com o trabalho. Né? Aí começa a dar uma complicada, e aí aquele negócio que a gente estava conversando também antes de começar, que você tem que criar meios para você conseguir entregar tudo. Cara, eu tenho que estar na monitoria, porque não tem backup. Era um monitor por período. Se eu faltasse, a sala ficava fechada e olha a quantidade de alunos que eu ia prejudicar por causa disso, né? Então, era sagrado. Tinha que estar lá, doente, não doente, com prova, sem prova. Tem que estar lá e tem que estudar e tem que entregar as notas lá, no mínimo 5 bolas. No mínimo 5 bolas. Isso eu acho que ajudou bastante. Tanto no início da carreira, porque você conseguir se virar, tanto para a prova ou para outras questões, ambiente de trabalho é isso, né? É resolução de problema, assim, direto. Então, eu acho que isso ajudou muito, né, na carreira, esse tipo de ambiente que eu tive lá na faculdade. E tem outra coisa. Por mais que a Poli tenha aquele negócio, na minha época, né, tinha o sistema de nota, eu sempre achei que era cada um por si. Então, cara, tá todo mundo disputando aqui para entrar na melhor engenharia, então ninguém vai querer se ajudar. Mas na hora que todo mundo tá tudo ferrado, aí eu falo que quando tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo indo pro buraco, todo mundo se abraça, né? Isso é uma das coisas que eu achei muito interessante na Poli, e na faculdade, de uma forma geral, que é as pessoas se ajudam. Tá? Então, tá todo mundo lá querendo que todo mundo se ajude, e ambiente de trabalho é isso, né? Você não vai sozinho. Não vai sozinho. Tá? Então, você começa a perceber que, obviamente, você sozinho vai até um certo ponto, mas quando você tem um suporte, um time, onde você consegue, né, trocar ideia, aprender junto, etc., as coisas elas vão muito mais fáceis. Na hora que você entende que isso funciona também para o ambiente de trabalho, é aí que tem bem a diferença. Porque tem muita gente que eu conheço e já conheci também no passado, que tecnicamente, individualmente, era um excelente técnico, entregava tudo que poderia entregar. Mas quando você colocava dentro de um time, aí é uma desgraça. É uma desgraça. Aí entrega bem, mas destrói o ambiente. E aí é difícil, né? Porque a empresa e as corporações são feitas de pessoas. Então, se você não consegue lidar com pessoas, a sua progressão de carreira ela vai ser muito difícil. Então, isso também foi uma das coisas que me ajudou bastante. Tanto no técnico, porque no técnico é a mesma coisa. Todo mundo ferrado, todo mundo se ajudava. Tá? E na faculdade também. Então, acho que essas são duas coisas que me ajudaram bastante. Né? Conseguir superar os desafios que tinha e também saber trabalhar ali com equipe. Tá? Aí, nesse ambiente de graduação, o que você considera importante para as pessoas que estão fazendo graduação para que elas criem experiência para conseguir ingressar no mercado de trabalho? No BN a gente vê que tem bastante... Quando a gente começa a buscar estágio, tem algumas dificuldades, né, em relação à experiência. Então, qual dicas você daria para que essas pessoas construíssem ao longo da graduação para que elas potencialize a entrada, assim, sabe? Sim. Se destaquem nos processos seletivos. Ótimo. Olha, na minha época, eu acho que talvez tenha até melhorado bastante esse aspecto. Na minha época, você tinha as salas de monitoria, que era uma fonte de renda que você poderia ter, principalmente se você não tem dinheiro ali para conseguir sustentar. Tem iniciação científica, que eu acho que é interessante também, e isso aí é disseminado dentro da universidade, eu acho que é bem interessante, porque você tem toda a metodologia científica para aprender e ainda recebe uma bolsa ali, que é como se fosse um trabalho, né? Acho que eu até considero como um trabalho a iniciação científica. Tem os centros acadêmicos, que também tem diversas iniciativas
para eventos, aí cada centro acadêmico tem o seu, né? Evento, e eu acho que é importante você mesmo... vamos imaginar que você... eu vou organizar uma festa. Tem gente que acha que é fácil organizar festa, né? Não é fácil. Pô, você tem fornecedor para todo lado, você tem que vender lote. Então, acho que você consegue ter uma visão interessante, né, de como funciona ali o ambiente de trabalho, porque organizar evento é uma coisa complexa, e isso daí também, eventualmente, vai te ajudar para fora, né? E tem as empresas júniores, fora isso, né? Então, tem várias iniciativas como Empresa Júnior e alguns grupos de extensão que são focados em temas específicos que eu recomendo que todo mundo participe o máximo possível. Tá? Então, não quero Empresa Júnior. Então faz um grupo de extensão. Tá? Tem lá na Unicamp, tem um monte, né? Tem a UBN, tem lá tem o Baja. O Baja. Tem o de consultoria também, não tem? Qual que é o nome? O Clube de Consultoria. Clube de Consultoria. Urubus, que é o de aeronáutica também. Aerodesign. Tem vários projetos. Se você eventualmente quiser ir para o mercado financeiro, deve ter uma liga de mercado financeiro. Tem o mercado super forte agora. Tem. Então, assim, tem que aproveitar todas essas oportunidades que existem. Tá? E aí, para quê? Para ir se desenvolvendo e pegando, né, as habilidades que eventualmente vão ser necessárias quando você se formar. Aí tem o outro ponto. Qual que é o outro ponto? Eu vi tudo que tem de opção e não me encaixei em nada. Pode acontecer. Pode acontecer. Acho difícil, mas pode acontecer. Aí eu sugiro que você crie a oportunidade para você. Como assim cria a oportunidade para você? Aí eu vou contar o caso que aconteceu lá na Poli, comigo. Depois que eu voltei de Londres, e aí eu estava lá estudando, eu coloquei na minha cabeça que eu queria dar aula. Então eu falei assim, olha, eu quero ser professor. E queria ser professor da Poli ainda, né? Aí eu comecei a ver o que seria necessário para eu fazer para ser professor da Poli. Aí, aí tem que fazer mestrado, doutorado e tal. Aí eu falei, quanto que é a bolsa, né? A bolsa... Aí me mostraram o valor da bolsa. Eu falei, cara, não dá, né? Não dá. É impossível. Tem contas, né? Os boletos estão aqui. Exato. Aí eu falei assim, eu preciso começar a treinar da aula, mas eu não estou disposto a fazer esse caminho que me falaram que é o caminho tradicional. O que eu faço? Na época, eu gostava muito de álgebra linear. Ainda, né? Eu falo, né, que eu acho que eu sou a única pessoa que gosta de álgebra linear, né? Gosto de verdade. Sim. Dessa mesa, sim. Certeza absoluta. E olha o que aconteceu. Na minha época, a prova de álgebra linear, ela era múltipla escolha. Então, a galera, por aleatoriedade ali, ainda passava, né? Só que, no ano que eu estava buscando essas informações, que eu estava no 4º para o 5º ano, a Poli mudou a prova de álgebra linear de múltipla escolha para dissertativa. Então, imagina, né? Aqueles prove que com dissertando. Não tem como chutar. Então, o que aconteceu? O índice de reprovação ali estava acima de 70%. Nossa. Então, era a disciplina mais difícil para as pessoas passarem. Estava pior que álgebra que cálculo numérico. Aí eu falei assim, eu gosto de dar aula. Eu gosto de álgebra linear e quero dar aula. Falei, será que vai ter demanda para aula particular, por exemplo? Aí eu falei assim, acho que sim. Aí eu falei, mas como que eu faço para dar aula? Aí eu fui falar com um professor que cuidava do ciclo básico lá na Poli, o professor Nakal. E aí eu cheguei pro professor Nakal e falei assim, ô professor, tudo bom? Eu sou o Renato, ele era da Civil. Eu não sou da Civil, eu sou da Elétrica, mas eu sei que é o senhor que cuida do ciclo básico. E eu tô vendo que o pessoal os bichos estão se ferrando em álgebra linear. Ele falou assim, a gente mudou lá para a prova dissertativa, o pessoal tá tendo um pouco de dificuldade, né? Um pouco, né? 70% de reprovação. Eu falei, professor, eu gosto muito de álgebra linear e eu queria ajudar. Aí, como que você quer ajudar? Eu falei assim, eu queria dar aula de reforço para as provas. Aí ele falou assim, mas você gosta de álgebra linear? Eu falei assim, eu acho que eu sou a única pessoa que gosta de álgebra linear. Eu falei assim, e eu quero dar aula. Aí eu contei minha história, falei que queria dar aula, tal, não sei o quê. Ele falou, fantástico. Mas você vai cobrar? Eu falei, não, lógico que não vou cobrar. É só para ajudar mesmo. E eu ganhar habilidades nisso. Aí ele falou assim, o que você precisa de mim? Eu falei, eu preciso só que você reserve uma sala. Porque eu, como aluno, não consigo reservar sala sem um propósito específico. Aí ele falou, tá bom. Então, vamos, bora. Aí, como que divulga? Eu falei, deixa que eu divulgo. Aí eu comecei a divulgar, colocar as coisas assim, né, nos murais, né? Deve ser assim ainda em faculdade, né? Coloca lá nos murais, né? Tem, sim. Aí, primeira prova de álgebra linear P1. Aí tinha 20 pessoas. Aí fui lá, dei as dicas, né? Esse tipo de exercício você resolve assim, esse tipo de exercício você resolve assim. P2, já tinha 40. Sala cheia. P3, eu já tive que mudar de sala. Nossa.
Porque a sala estava lotada, a galera estava sentada nos corredores e tinha uma galera do lado de fora. Uma galera. Caramba. Aí eu fui lá, perguntei se tinha um auditório, o pessoal disponibilizou para mim. Aí, auditório. Isso na álgebra linear 1. Aí, álgebra linear 2 já começou no auditório. E aí começa. Onde eu quero chegar? Dá para criar a sua oportunidade de desenvolvimento de alguma habilidade. Se você não tem opções disponíveis, vai para cima, tenta criar. Isso daí é bom por quê? Porque isso ajuda no empreendedorismo. Legal. Porque empreendedorismo é isso, né? Então, você vê uma oportunidade e você tem que criar os meios para você conseguir tirar aquela ideia do papel. Então, além de todas as opções que eu falei para você, né, de centro acadêmico, iniciação científica e esses métodos de trabalho alternativos que existem dentro da universidade, ainda tem a opção de criar a sua própria oportunidade. Então, essas, para mim, são as opções. Não, muito legal. E é curioso ouvir isso de você, Renato, porque em alguns momentos eu já ouvi você falando que você se considera uma pessoa introvertida. Sim. Foi esse talvez um dos momentos que você utilizou uma oportunidade para poder trabalhar algo que você entendia que ia ser importante para sua vida, para sua carreira? Sim. Como você enxerga isso também em escala, as pessoas utilizando o ambiente universitário para poder não só fazer o que ela gosta, o que é confortável, mas também vencer desafios, romper barreiras que vão ser importantes para o desenvolvimento da vida delas? Sim. Eu era o japonês de engenharia padrão, né? Toda vez que tinha um trabalho que tinha que apresentar em grupo, eu deixava para alguém que falava bem falar. Aí quando era a minha vez, tremedeira, fala tudo... Sabe, você começa a falar, você não consegue encadear as ideias. Para quem está assistindo, é uma desgraça total. Eu era assim, até ir para Londres. Sabe uma coisa que aconteceu? Quando eu fui para Londres, eu era técnico em telecom, mas eu tinha que interagir muito com os times, porque eu tinha que, primeiro, organizar todo o sistema de telecom e o call center. Então, eu tinha muita interação com as pessoas. E eu percebi ali que ter uma boa comunicação ajuda pra caramba, principalmente em língua estrangeira. Eu estava sentindo essa dificuldade, mas mesmo se fosse em português, eu também ia ter, porque eu tinha pouquíssima habilidade em termos de soft skills, né, no caso, né? Quando eu voltei e queria dar aula, eu falei, cara, do jeito que eu falo em público e do jeito que eu fico na hora que eu tenho que falar em público, é impossível eu ser professor desse jeito, né? Aí eu falei assim, olha, dar aula, eu acho que vai ser alguma coisa que vai me forçar a treinar. Então, foi aí que veio, e respondendo sua pergunta, sim. Uma das coisas que eu buscava era criar essa habilidade e quebrar essa minha dificuldade de falar em público. E aí, na hora que você está ensinando álgebra linear, que não é um negócio fácil, né? E eu ainda estava me forçando, porque eu dava aluno para galera que era inteligente pra caramba, né? Tava se ferrando nas provas, mas burro ninguém era lá, né? Então, era um público hostil. Não dava para você simplesmente chegar assim, não, faz assim. Não, o pessoal entende. Então, eu falei assim, se eu me puser numa posição onde eu tenho que me expor publicamente a um público extremamente qualificado, tenho certeza absoluta que eu vou melhorar minha comunicação. Nem que seja na pancada. E foi basicamente isso que aconteceu. Então, no começo, eu estava com muito medo. Não tinha benchmark. Não tinha benchmark. Eu falei assim, vou me basear em quê? Não tinha. Então, fui lá, dei a aula do meu jeito, estruturei o jeito, fui lá, dei a primeira aula e fui melhorando. E aí eu fui ganhando bastante habilidade de comunicação, porque é aquele negócio, melhoria contínua. Você explicou uma coisa, você percebeu que o pessoal não entendeu? Eu ficava matutando, assim, eu falei, qual que será a melhor forma de explicar a mesma coisa de um jeito melhor? E aí, na próxima vez você fazia, assim, pô, funcionou. E aí você vai melhorando. E isso daí foi um treino, assim, intenso no 4º e no 5º ano, né, que eu estava me formando. Que foi ótimo, por quê? Porque aí lá no final do 4º para o 5º ano, já comecei a fazer processo seletivo. E aí uma das coisas que exigem, que as empresas exigem dos candidatos, é uma habilidade de comunicação. Que para mim estava ótimo, né, naquela época, porque eu treinei bastante. Isso foi uma das coisas que me ajudou bastante no processo seletivo. Muito. Então, sim, fazer esses... passar de introvertido para uma pessoa que controla melhor essa característica foi muito por causa disso. Legal. Mas eu continuo sendo introvertido. Continuo. Eu faço um esforço grande aqui. Eu falo que tem muita gente que você vê a pessoa falando, você fala assim, não se esforça nada, né? Eu me esforço pra caramba. Mas não parece. Mas é treino. Mas
pode ter certeza que quando eu estava vindo para cá, a gente conversou antes, né? Eu falei, cara, como que vai ser? O que eu vou falar? Sabe? Então, é um trabalho contínuo, assim. Tem gente que, vem aqui e não sabe nem um briefing. O que é briefing? Vamos sentar, vamos bater um papo. Eu não funciono muito dessa forma, não. Se não me falar, o que eu tenho que falar? Legal. Não sei se eu respondi todos os Super respondido. Foi muito legal. Posso perguntar que a gente estava até falando, né? Que a gente também fez o que iríamos perguntar. E aí é um pouco do setor de educação, que tem muito se falado sobre a graduação em si. Será que vai ser futuramente, vai funcionar, sabe? Será que uma graduação é bom para fazer agora? Tem muitas pessoas que chegam a adquirir um salário igual das pessoas que não estão fazendo, enfim. Como que você vê essa parte da educação, assim, em relação à graduação, né? Que eu lembro, pelo menos quando eu fiz, eu falei assim, nossa, fazer graduação é um grande diferencial, mas a gente vê hoje que tem alguns mercados que você consegue ir por outros caminhos. Como que você está vendo essa tendência, enfim? Sim. Na minha época, e talvez na de vocês também, a graduação ela é basicamente uma chancela. Então, você tem o diploma que garante que você fez aquela universidade, naquele tema, então você está qualificado, a princípio, dentro daqueles skills da sua profissão. Algumas carreiras, atualmente, de fato, elas estão mudando e não é necessário, efetivamente, que você tenha um diploma. Então, programação, design, etc. Se você tem habilidade técnica e consegue entregar resultado, acho que isso daí é o que as empresas vêm mais buscando do que efetivamente uma graduação propriamente dita. Só que isso não é para todas as carreiras. Né? Então, eu falo que tem muito do timing para você abandonar a graduação direto para já ir para esse tipo de carreira universitária alternativa. Então, eu vejo que as empresas elas vêm exigindo cada vez menos. Isso é um ponto positivo, tá? Mas eu ainda acho, e observando um pouco do mercado, que a graduação ainda tem um peso em algumas profissões. Então, eu vejo que como que vai ser a graduação e como ela vai começando a se modificar de hoje para frente, né? Quando você percebe que o profissional ele precisa ter o diploma porque é uma chancela que o mercado exige, isso faz com que você tenha até menos zelo pela qualidade do produto que você entrega para os seus alunos. O que isso significa? Significa que eu fiz, né, a Poli, vocês fizeram Unicamp, e eu já fiz alguns cursos em outras empresas. Eu via que o grau de preocupação com o ensino e do aluno efetivamente aprender e não só decorar e fazer a prova e passar, ele precisa mudar. Porque os alunos eles vão começar a querer fazer graduação porque de fato eles querem aprender efetivamente aquilo que eles estão estudando. Se eles não conseguirem aprender isso pela graduação, aí a busca por métodos alternativos ele vai crescer. Se as empresas não exigem mais graduação, a importância da graduação em si começa a ir para baixo. Então, o que eu vejo? Eu vejo que agora, quem trabalha no ramo de graduação, ele tem que se preocupar cada vez mais em, primeiro, apresentar o que efetivamente os alunos vão precisar executar no mercado. Pode ser até em meio acadêmico, mas tem que ter um direcionamento, ou seja, tem que ter um propósito do porquê que você está aprendendo aquilo. Tá? E muito baseado também em prática. Então, só a parte teórica, foi assim que foi a minha graduação. Tá? Não sei como foi de vocês, mas a minha graduação foi assim. Eu aprendi um monte de coisa que eu não vou usar e muito teórico ainda. Tá? Então, eu acho que essa que vai ser a mudança que a graduação precisa, né, fazer para conseguir se tornar relevante dentro desse ambiente onde as empresas não vão ver mais a necessidade de uma graduação como uma chancela para a habilidade técnica que você está buscando dentro de um processo seletivo. Então, as graduações elas vão se adaptar nesse sentido. Né? Então, em termos de grade, em termos de praticidade do que eles vão ensinar. E uma das coisas que eu acho que o aluno ele pode enxergar na graduação é o seguinte. Bom, se ainda tem algumas carreiras e algumas empresas que levam isso em consideração, para reduzir o risco, é bom fazer. Essa é a primeira coisa. No entanto, se a graduação que eu estou fazendo, ela vai me dar o diploma, mas não vai me dar as habilidades, eu acho que tem um monte de opções hoje no mercado, principalmente por causa de tecnologia, onde você consegue, de um jeito relativamente barato, adquirir aquele skill que efetivamente vai te ajudar na carreira. Então, tem lá várias plataformas, né, de ensino de graça. A Coursera, por exemplo, é uma muito boa.
Tem o YouTube. Uhum. Muita gente usa o YouTube para aprender. Eu sempre usei o YouTube para aprender as coisas. Eu também. Sempre. Tá? Então, cara, você tá vendo lá nas aulas que eventualmente você acredita que não sejam tão boas, algumas coisas ali só para ter o diploma, beleza, mas não pode parar ali. Então entra no YouTube e fala assim, eu quero aprender a fazer Python. Pô, mas tem canal para dar de pau para você aprender Python no YouTube, é só você querer. Eu falo que hoje a ignorância é opção. Eu falo assim, eu escolho não aprender chinês. Por que você escolhe não aprender chinês? Porque se eu quisesse, era só entrar lá na internet que eu tenho certeza absoluta que eu ia conseguir ter alguns meios com um custo efetivamente barato ou de graça para eu começar a aprender isso. Então eu falo que a ignorância hoje é uma opção. Então você escolhe o que você não quer aprender para dar foco no que efetivamente você quer aprender. Então, no caso do aluno, eu acho que foca numa graduação porque tem que reduzir o risco, tá? Mas não se atenha só a isso. Foca em habilidades que podem ser todas aquelas atividades curriculares que a faculdade pode te permitir e também essas oportunidades que existem dentro da internet, né? Legal. Renato, queria aprofundar nesse tema de aprendizagem e trazer um pouquinho para o contexto da BTC. Perfeito. Desde que a BTC nasceu até a pandemia, a nossa visão é que vocês sempre investiram, por visão mesmo, num modelo presencial que envolvia muita troca entre os instrutores, as pessoas, entre elas. E mesmo depois da pandemia, por necessidade, quando surge ali um modelo de aulas à distância, virtual, a decisão ainda é ser algo síncrono versus vários modelos de aprendizagem que são assíncronos, diferentes motivos. Qual que é a sua visão em relação à importância de cada um desses modelos e a decisão da BTC em ser majoritariamente presencial e, quando não é presencial, ainda assim é síncrono? Sim. Tanto para os cursos quanto para os in-company. Beleza. Quando eu montei a BTC lá em 2009, era que nem lá da aula de álgebra linear para os bichos lá da Poli, né? Qual que era o propósito da BTC? O propósito da BTC era ter um meio para eu conseguir dar aula sobre um tema que eu adoro, que é negócios, e também focar no público que é extremamente exigente, que são vocês, pessoas com altíssima capacidade, para também trazer um desafio para o instrutor, para ele se habilitar para os desafios que ele vai ter na carreira dele. Tanto é que quando a gente fundou a BTC em 2009, era todo mundo... Eu me formei em 2006. Então, 2009 é 3 anos de formato. O que você sabia naquela época, assim, e de exposição executiva, né? Muito pouco. Tá? Então, todo mundo tinha muito a aprender ainda. Os meus sócios também estavam mais ou menos no mesmo grau ali de carreira, em anos depois de graduação. Então, a gente decidiu fazer o modelo presencial, porque era o tradicional, e também porque ele ia trazer ali aquele frio na barriga de você estar ensinando coisas para pessoas extremamente capacitadas, né? O método de ensino no presencial, ele é muito mais efetivo. Tá? Por quê? Porque eu falo que quando você faz um curso presencial, você está aprendendo, você está tendo um contato extra-sala com o professor, que também é uma fonte de agregação de conhecimento, que às vezes você tem um pouco de dificuldade no assíncrono, né? E você tem uma interação muito forte com seus colegas. Eu falo que network é uma coisa que você só aprende na hora que você sai da graduação. Né? Então, aí você vai para o ambiente de trabalho e você percebe o que é network de fato. Você acha que network é amigo, não é isso, né? É outro conceito. Então, você ter trocas com os alunos, ele também vai fazer como um todo você aprender mais, ter mais exposição a outras experiências que não só aquela que o professor está apresentando, e também criar relações de trabalho ou de mercado que eventualmente pode se tornar negócios, né, no futuro. Então a gente focou muito no presencial por causa disso. Tá? Então era algo muito bom para os professores, era algo muito bom para os alunos. Aí veio a pandemia. Tá? Aí na pandemia, não pode presencial, fecha tudo, fica em casa. A gente teve que passar rapidamente para o modelo online. Eu foquei muito no online síncrono, ou seja, ao vivo. Por quê? Porque eu acredito que a habilidade do professor ali tendo que lidar com o pessoal ao vivo, a pressão é muito maior do que fazer um curso assíncrono. Então, essa é a primeira coisa. Então, o professor ele é obrigado a treinar para entregar um negócio ao vivo de qualidade para os alunos. E os alunos, eles também conseguem ter interação. É um pouco prejudicada, né, em relação ao presencial, mas tem lá, às vezes eu termino uma aula, sei lá, 10h30, sempre tem uns alunos que ficam conversando comigo ali no Zoom que vai até meia-noite.
E vai. Então você tem essa interação? Tem. Mas não é tão fácil. Por quê? Porque lá no presencial é assim, acabou a aula, ó, galera, acabou, quem tem horário tem que ir embora, vai embora e eu vou ficar aqui batendo papo. Putz, às vezes ali no presencial, ali na Paulista, o pessoal fica sentado, todo mundo conversando. Quando você fez lá, lá em Campinas, né? Você lembra? Putz. O GFP eu fiz em São Paulo. Em São Paulo? Aí você vai lá, a gente fazia treinamento no hotel Matiz. Então era assim, era aula o dia inteiro, sábado o dia inteiro, de manhã e até a tarde. Aí eu dormia no hotel. Aí eu acordava, tomava café e já ficava lá. Aí o pessoal chegava lá, a aula começava às 9. Aí o pessoal chega assim, 8h30. Aí bate papo, conversa, fala sobre vários assuntos. E aí você tem a aula, aí tem a hora do almoço. Aí a hora do almoço, tem gente que almoça rapidinho, 12h30 já tá lá. Aí fica batendo papo. Aí vai lá, termina a aula. Aí eu tenho que voltar para São Paulo, mas o pessoal ficava lá conversando. A gente ficava lá até 6 horas da tarde lá conversando. Então é uma troca muito rica quando é o presencial. Então, o virtual síncrono, que é o virtual ao vivo, ele traz um pouco dessa interação num nível um pouco menor. Mas onde se prejudica muito o aprendizado é na interação entre os alunos. Network no online, olha... A gente tenta fazer grupo de WhatsApp da turma, no Zoom o chat é aberto, então você pode comunicar, a plataforma que a gente tem que é o Quality, todo mundo consegue interagir, mas essa que é a opção da BTC em focar bastante no virtual ao vivo. E o EAD? Aí você fala assim, por que vocês não fazem EAD? A gente tem alguns cursos que são EAD, que é de processo seletivo, né, que é o Business Interview Prep, etc. Mas esse, eu acho que ele tem um grau de qualidade em termos do que ela poderia entregar para o aluno menor. Tá? Então, o aluno não é muito disciplinado, então, às vezes ele não assiste o curso no timing correto e no pace correto, não tem interação com o colega, não tem interação com o professor, tá? Mas é um negócio que tem uma escalabilidade absurda. Perfeito. Tá? Então, tem uma escalabilidade absurda. Só que a BTC, assim... Não sei, isso pode mudar, tá? Mas eu não tenho nenhuma estratégia de expansão acelerada que prejudique a experiência que o aluno tenha com a gente. Então, nesses últimos anos, muita gente falou comigo, queria investir na BTC e tal, não sei o quê. Eu falei, mas é um negócio nichado. Nicho. Eu falei, não, mas a gente tem que expandir o negócio. Eu falei, mas expandir como? Tem que fazer o EAD e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, tá, mas só se a gente fizer alguma coisa que é muito melhor do que tem no mercado. Agora, como que a gente vai fazer isso muito melhor no mercado? Ninguém me trouxe uma solução e eu também não quero gastar tempo com isso. Então, a gente não tem esse braço muito forte ainda, né? Por quê? Porque eu quero ter alunos bons e que a gente, de fato, impacte a carreira deles, né? Então, é isso. Uma das coisas que o virtual ao vivo permite, que o presencial não dá, é a escalabilidade, né? Escalabilidade no sentido de... Capilaridade. Alcance, né? Porque a gente sabe que tem muitos alunos que queriam fazer o GBP e que não poderiam, por quê? Eu moro em Campinas, eu moro, sei lá, em Manaus, mas eu queria assistir. Então, para esse público, eu acredito que seja o canal correto, o virtual síncrono. Tá? Aí você fala assim, mas tem gente que não tem tempo para também fazer isso, né? Aí tem o EAD, mas eu acho que no EAD tem outras opções no mercado. Tá? Tem outras opções. Então, essa que é a nossa tomada de decisão. O que pode mudar no futuro, tá? Não estou falando que a gente nunca vai ter. Mas, atualmente, enquanto eu for presidente da BTC, eu foco muito na qualidade e no impacto que a gente tem nos nossos cursos. Legal. Tá? Muito bom. Aproveitar um gancho que a gente estava meio papo de graduação, ali, começo de carreira, e você falou uma palavra muito importante, que inclusive eu vi num processo seletivo para intercâmbio, mas que você está tentando prestar. Como fortalecer a sua... você ambíguo aqui, é network, sabe? Sim. Sua rede de contatos. Eu acho que não... Até para as pessoas que ainda não conhecem, talvez o conceito você poderia explicar um pouco. E para as pessoas que conhecem, como a gente vai fortalecendo ao longo da carreira, sabe? O que precisa ser feito para a gente fortalecer isso. Exato. Olha, os alunos da BTC, eles confundem muito amizade com rede de contatos, né? Rede de contatos são pessoas que você teve alguma interação no passado e que você mantém essa interação viva, obviamente, no tempo, mas não necessariamente precisa ser um amigo.
Tá? Então, essa é a primeira diferença fundamental entre network e rede de amigos, que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, né? Então, fala assim, mas para desenvolver network eu tenho que, sei lá, ir na balada com o pessoal, a gente tem que ter interesses em comuns, tal. Eu falei, olha, você identificar isso ajuda, mas não é necessário que seja dessa forma, né? Então, essa é a primeira coisa. A rede de contatos, ela é importante, por quê? Porque você pode entregar alguma coisa para sua rede de contatos e aí você se torna valorosa para ela, ou você pode receber alguma coisa da sua rede de contatos, que aí quem se beneficia é você. Então, toda vez que você for desenvolver uma rede de contatos, saiba que é uma via de mão dupla. Então, você tem que entregar alguma coisa e você tem que receber, ou tem uma expectativa de receber. O que eu geralmente recomendo para as pessoas é desenvolva sua rede de contatos inicialmente sem nada de expectativa de receber no curto prazo. Que aí você começa a ser uma pessoa muito mais genuína nas suas interações. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente se conheceu. Aí você trabalha na Cogna, certo? Beleza. Aí a Cogna está no mesmo segmento da BTC. Olha, é um contato importante? É um contato importante. Tá? A Cogna para a BTC, eventualmente, se ela quiser desenvolver alguma coisa num ramo que ela não atua. E para mim, como inspiração de benchmark no mercado de educação, é bom conhecer alguém na Cogna, certo? Beleza. Então, é um contato interessante? É um contato interessante. Preciso ser seu amigo, né? A gente precisa ir, sair, jantar todo dia, tal, não sei o quê, te ligar para perguntar como você tá? Não. Mas assim, a partir do momento que eu já te conheço, eventualmente, a gente pode começar a interagir. Ou seja, você descobriu o meu background e eu descobri o seu ali quando a gente estava conversando. Em algum momento, eventualmente, pode surgir uma situação da minha carreira que aquele seu conhecimento ou sua história podem me ajudar. E aí eu mando uma mensagem para você. Oi, Maia, tudo bem? Você está em São Paulo? Você ainda está na Avenida Paulista, lá na Cogna? Tô. Olha, semana que vem eu vou estar na Paulista. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Beleza. Aí a gente vai, almoça, e aí a gente conversa. E aí você mantém a sua rede de contato vivo. Isso que é o desenvolvimento de rede de contato. Tá? Eu estou esperando alguma coisa em troca de você? Não. Assim como você não está esperando nada em troca de mim. Mas eu acredito que seja um contato importante. Então, se eu estou lá na Avenida Paulista, você está lá e você topa fazer um almoço, tomar um café, por que não? Tá? Porque o que acontece, tem muita gente que acha que rede de contato é só para você receber, né? Então, fala assim, vou pegar o Matheus aqui, aí vou mandar uma mensagem para ele, vou ficar enchendo o saco dele no WhatsApp, tal, não sei o quê, porque eu sei que daqui a pouco eu vou pedir um negócio para ele. O Matheus não vai gostar disso, né? Porque, o cara é chato, né? Fica toda hora querendo, né? Mas assim, de tempos em tempos, manda uma mensagem pro Matheus, Matheus, tudo bom? Como que você tá? Tô bem e tal, não sei o quê. Peraí, você tá em São Paulo? Quando que você vai estar em São Paulo? Vou estar em São Paulo tal. Você vai ter um tempo? Queria tomar um café. Beleza, pronto, marcou. Aí você ter tempo genuíno, sem ter nenhuma coisa, que, caso você queira receber alguma coisa, já objetividade, já direcionado nesse encontro. Então é você de fato querer conhecer o que o Matheus está fazendo, onde ele está trabalhando, se eventualmente tem alguma coisa que eu possa ajudar o Matheus. Porque tem muito isso. Vocês estão novos ainda na carreira, vocês vão perceber que isso vai acontecer conforme vocês forem ascendendo, se é que já não está acontecendo, né? Que é aquelas pessoas que só entram em contato com você para pedir ajuda, né? Já perceberam, né? Isso daí não é network. Você até ajuda, porque às vezes você não quer deixar a pessoa na mão, né? Mas se isso é um network bem desenvolvido, provavelmente não. Tá? Então, é importante isso? É importante. As pessoas que eu gosto, que eu tenho mais afinidade pessoal, eu mantenho contato até por eventualmente querer até uma amizade. Aquelas pessoas que eu vejo que elas são importantes em algum momento, em algum tema, eu mantenho contato. Então, você tem que criar ali uma agenda para você, de tempos em tempos, ter tempo para conseguir interagir. E aí, assim, você vai construindo seu network. Tá? E tem várias formas de você começar a construir ele. Qualquer curso que você faça, onde tenham pessoas diferentes que você não conhece a priori, é uma oportunidade de fazer network. É isso que a gente tenta fazer muito nos nossos cursos. E é isso que o virtual ele tem de muita desvantagem em relação ao presencial. Eu chego assim numa aula presencial e falo assim, galera, daqui vai sair um M&A. Daqui vai sair um M&A. O pessoal brinca, né? Bem, não estou falando que vai sair agora. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Então, tenham contatos. Coloca lá no LinkedIn. Né? Essa é a primeira coisa. Cara, só ter o contato no LinkedIn já ajuda.
De tempos em tempo, dá uma entrada, vai ver o que o Matheus está fazendo. Deixa eu ver o que o Matheus está fazendo. O que a Mayara está fazendo agora? Dá uma olhada. Se tiver, eventualmente, uma oportunidade, encontre pessoalmente. Acho que é isso. Isso que é o network. Isso ajuda bastante. Muito. Muito obrigada. Dicas valiosas. E outra coisa que é importante, né? Começo de carreira, processo seletivo é todo estruturado, certo? Depois que passou o início de carreira, mudanças de carreira, as mais efetivas são via network. Perfeito. São via network. Que nem, eu tô aqui, né? Pô, Mayara trabalha na Cogna, já me falou o que ela faz lá. Né? Matheus também já me falou um pouco do histórico dele. Se num futuro eu tiver... eu vou investir numa empresa que precisa resolver problemas na área de vocês. Cara, é certeza absoluta que eu vou mandar uma mensagem. Mayara, o que você está fazendo? Me conta um pouco o que você está fazendo. Porque tem uma oportunidade. É o Matheus. Voltou do MBA? Voltei. E aí, como que tá? Tô. Cara, tem uma oportunidade aqui. É lembrar. Lembrar. Manter esse negócio vivo. Então, aí, as mudanças de carreiras, geralmente, depois do início da carreira, via network. Legal. Para mim foi assim. Depois do trainee e da Uzi Minas, que foram os dois primeiros, eu trainee na Tenaris e Uzi Minas, que foi a segunda empresa que eu trabalhei depois de formado, dali para frente tudo network. Anotado. E é muito legal ouvir isso, porque dentro do UBN a gente tem um mantra ali dos 3 pilares que a gente fala que são padrão em pessoas de sucesso e foi ótimo te ouvir nos 3, mesmo que não tenha sido tão intencional isso, tá? Que a gente fala da disciplina, de você ter foco e trabalhar numa direção, acreditar no que você está fazendo e ir até o final. A comunicação. E aí se comunicar bem é importante no sentido de transmitir as suas mensagens, contar boas histórias, engajar as pessoas no caminho que você precisa que elas engajem. E a questão da rede de contatos. Exato. Não, isso é super legal. Qual que é, pro Renato, na visão do Renato, fatores-chave para um sucesso profissional, já olhando um pouquinho a perspectiva de um estudante que vai começar a carreira agora e eu acho que até trazendo uma perspectiva mais lúdica aqui, o Renato olhando para o Renato de alguns anos atrás. Quais habilidades você considera fundamentais para que uma pessoa consiga atingir o que ela considera como sucesso profissional, assim, a realização dos próprios sonhos? Sim, boa. Bom, você já deu a resposta, né? São os 3 pilares que vocês utilizam. Eu concordo plenamente. Disciplina, comunicação e rede de contatos são 3 pilares fundamentais, mas eu vou dar uma esmiuçada nesses 3, né? Mas esses são os principais em termos macro. Tá? Ali, na parte de disciplina, eu falo que além da força de vontade e o foco para você entregar resultado, que isso tem várias interações dentro da universidade que podem te ajudar, a base de conhecimento ela é fundamental, porque não adianta nada você ter foco e disciplina, sendo que você não tem a habilidade cognitiva para você conseguir efetivamente ter a solução mais correta. Uma das coisas que eu sempre achei que eu tinha muita defasagem e que, por causa disso, eu me forcei a tentar fechar esse gap, era a parte de conhecimento. Em que sentido? Lembra que eu falei que eu fiz técnico? Né? Quando eu fiz técnico, eu não tinha absolutamente nenhuma disciplina que ia me ajudar para passar no vestibular. Então, foi aquele ano que eu tive que aprender tudo que eu tinha que ter aprendido em 3 anos, lá no cursinho, à noite, lá no ângulo. Beleza. Quando eu entrei na faculdade, eu percebia também que a base de matemática, que era fundamental para algumas coisas ali no início, eu também tinha minimamente defasado, porque eu usava muitas coisas mais para técnica, telecom, etc. O banco eu sabia integrar e derivar antes de todo mundo. Mas algumas outras coisas eu não sabia. Então, eu falei assim, olha, eu tenho que fechar alguns gaps aqui, dando uma estudada muito forte em algumas coisas. Então, base de conhecimento, eu acho que é uma coisa que pode ser trabalhada desde o primeiro ano da faculdade. Pode ser direcionado para as coisas da faculdade, que é o que você tem que resolver no curto prazo. No entanto, na hora que você já consegue entender como funciona o mercado de trabalho e o tipo de carreira que você quer, se você tiver mais bagagem de conhecimento do que os seus pares, provavelmente isso vai te impulsionar ali na carreira muito mais se você não tivesse essa base de conhecimento mais sólida. Então, isso para mim foi uma das coisas que me ajudou muito. Eu ser nerd, tá? Mas para você focar em conhecimento, você também tem que ter dedicação. Por quê? Porque como que você vai estudar sendo que você tem P1, P2, P3, 42 créditos para resolver, e aí tem, sei lá, sala pro aluno para cuidar, etc.
Aí você vai achar tempo em algum momento da sua vida. Tá? Então, você vai abrir mão de muita coisa em prol do desenvolvimento em conhecimento. Então, tem que estudar pra caramba, tem que achar tempo, tem que ler coisas que você acha que são importantes e que não são obrigatórias. Então, a base de conhecimento, eu acho que é a principal coisa que dá para ser desenvolvido desde a faculdade. Aprender. Aprender bastante coisa. Aí tem depois, na habilidade de profissão, o foco. Que aí eu estou juntando aquele seu primeiro pilar, né? Quando você tem muito conhecimento e entra no mercado de trabalho, aí é a sua oportunidade de aplicar tudo. Aí você aplica tudo que você tem. Eu acho muito interessante quando as pessoas elas veem essas oportunidades. Eu estava dando um treinamento uma vez que é o Strategy Finance Program, né? Eu estou lá no Strategy Finance, é para pessoas de middle e top management. E empreendedores também. Aí, lá o que eu apresento? Eu apresento toda a parte de finanças, valuation e também toda a parte de estratégia corporativa. Aí teve um aluno que me mandou uma mensagem e falou assim, Aracaki, surgiu aqui uma oportunidade de fazer um valuation de uma empresa que tinha uma situação X lá que precisava ter um laudo para apresentar. Beleza. Aí eu falei assim, pô, legal. Aí quanto que eu cobro? Aí eu falei assim, sei lá. Aí eu dei lá um benchmark. Aí ele falou assim, Aracaki, eu nunca fiz um valuation sério. Nunca. O primeiro valuation que eu fiz foi lá no Strategy Finance. E aí, você acha que eu faço? Aí eu falei para ele assim, primeiro que eu posso te ajudar, se você quiser. Porque você foi meu aluno, né? Meu aluno eu ajudo. Mas, enxergue isso como uma oportunidade de você agora pegar o que você aprendeu e colocar na prática. Falei assim, então, quanto menos interação você tiver comigo nesse processo, melhor. Mas eu posso dar uma revisada no final. Até porque é um negócio importante, né? Eu dou uma revisada e a gente dá uma mexida. Mas eu gostaria muito que você fizesse todo esse processo sozinho antes de me mostrar. Aí ele foi lá e fez. E aí ele falou assim, caramba, meu, agora eu sei fazer. Mas, meu, sofri pra caramba. Eu acho que é isso. Aí você aprende, você teve toda uma construção de uma bagagem de conhecimento dentro da faculdade, que na hora que você começa a trabalhar, é a oportunidade de você começar a aplicar. Então, eu acho que isso daí faz parte do primeiro pilar ali. Ter desenvolvido muito a habilidade de comunicação me ajudou muito. E eu nem tinha essa expectativa, viu, Matheus? A minha expectativa era conseguir dar uma aula boa. Essa era a minha expectativa. Mas na hora que você faz um processo seletivo, e aí você percebe que você é a pessoa que melhor fala ali na frente, mesmo não tendo o background mais atrativo ali para o processo seletivo. Aí você passa no processo seletivo. Na hora que você começa a interagir internamente com os times, você começa a ver que as pessoas te entendem bem. Quando você entende bem uma pessoa, você começa a ter um respeito por ela também. Na hora que você vira gestor, na hora que todo mundo consegue entender o que você está direcionando, isso ajuda também a performance do seu time e, por consequência, da qualidade do seu trabalho. E na hora que você vira presidente de empresa, se você não sabe se comunicar, esquece. Aí, então, o segundo pilar, a base de comunicação, também foi uma das coisas que eu nem tinha intenção de desenvolver na faculdade, mas que me ajuda assim, de uma forma absurda hoje, em ambiente de trabalho, não dando aula. Tá? E aí você falou o terceiro, network, né? Network é fundamental para o ambiente corporativo, né? Para várias coisas. Então, se você tem uma situação onde você tem alguns desafios que você não tem ali uma habilidade, porque você nunca tentou resolver aquele problema, sua rede de contatos ela te ajuda neste momento. Então, eu lembro que teve uma vez que eu estava montando um centro de distribuição lá para uma empresa que eu era diretor de operações. A nossa logística era toda terceirizada. Chegou um dia lá, o fundador falou assim, Aracaki, a gente está pagando muito por esse operador logístico, a performance nem está tão boa assim, eu quero internalizar esse negócio. Você consegue? Eu falei, eu nunca fiz isso, mas se a decisão é essa, pode ter certeza que vai sair um centro de distribuição. Aí ele falou assim, então eu vou fazer, mas você começa a estudar? Começa a estudar. Cara, eu nunca tinha montado um centro de distribuição. Nunca. Né? Eu tinha sido diretor de recursos humanos lá na Restock. Eu entendi um pouco de logística? Entendi, até porque você tem na área de novos negócios, antes de ser diretor de recursos humanos, eu tive muito projeto em logística. Mas montar um do zero, eu não conheço nem fornecedor, né? De estrutura metálica, galpão, etc. Aí, network. Aí todo mundo que eu conheci, que fez faculdade comigo, que trabalha com logística, etc., putz, aí começa a ter as referências. Tá? Só que, obviamente, quem me respondeu? Quem eu mantive contato durante esses anos.
E aí, na hora, todo mundo quis me ajudar. Não, Aracá, aqui é assim, assado, faz isso, faz assado, tal, não sei o que. Ó, estou te mandando 3 fornecedores, ó, geralmente é assim. Aí teve um pessoal que me ajudou pra caramba mesmo. Falou assim, ó, vai ter gente que vai te dar essa oferta, não aceita, faz isso. Aí desenho, tal, não sei o que. Aí funciona. Aí o network começa a funcionar. E aí foi. Aí você monta todo lá a sua distribuição e o negócio dá certo. E aí, quando você junta os 3, aí você tem lá o foco, você tem alguma boa comunicação e tem a rede de contatos, putz, aí a sua progressão profissional fica muito mais facilitada. Legal. Sem ter isso, imagina, chega uma bomba para mim lá, tem que fazer um centro de distribuição. Se eu não tiver confiança, esquece. Uhum. Se eu não tiver boa comunicação, eu também não vou conseguir fazer todo o time abraçar a ideia que agora a gente vai ter que tocar um centro de distribuição. Se eu não tiver network, como que eu vou fazer? Do zero? Sem conhecimento, a chance de dar errado é muito grande, né? Perfeito. Então, se você não junta esses 3, não saiu o projeto. Hoje eu posso falar que eu consigo montar um centro de distribuição. Gostaria muito de não fazer nenhum projeto desse, porque é um caos. É um caos. Mas, bom, já fiz. E aí você junta os 3 que você falou. Legal. Então, acho que o que você falou é a resposta que eu dou. Só quis exemplificar um pouco mais. Perfeito. Tá bom? Um outro ponto também que falam bastante ao longo da carreira é sobre mentoria. Sim. Pode ser que linke muito com o network, mas como que você vê e também como as pessoas podem utilizar melhor a mentoria, sabe? Na prática, assim. Porque eu fiz também um processo de trainee, eu vi que isso foi muito importante na minha carreira, mas eu confesso que antes eu não sabia utilizar mesmo, aproveitar da pessoa, como você extrai esse conhecimento para utilizar ali no dia a dia. Queria entender se você utilizou muito, se faz sentido e como as pessoas também podem utilizar. Sim. Bom, eu costumo falar que existe o método formal e o método informal de mentoria, né? Vamos começar com o formal. Bom, formal é você identificar uma pessoa que tem alguma afinidade com você, porque eu acho que essa é a primeira coisa para a mentoria dar certo, né? Tanto o mentorado quanto o mentor, eles precisam ter alguma certa afinidade para as interações fluírem melhor. Então, eu vejo que muito processo de mentoria às vezes dá errado por causa de perfil. Sabe? Os perfis não batem, aí a mentoria não anda. Então, essa é a primeira coisa. Então, tem que ter uma certa afinidade em algum ponto onde a interação ela vai ser mais fluida. Essa é a primeira coisa. A segunda... Desculpa, para tirar uma dúvida. Essa afinidade, quando você fala, você acha que é bem no setor... Pode ser pessoal, profissional, a gente olharia mais o profissional, né? Para dar esse match. O que você acha desse? Eu acho que tem que ter um balanceamento entre os dois. Né? E de onde que você consegue ver se tem match? Né? Bom, por que você está fazendo mentoria? Tem que ter um propósito. Então, esse propósito, ele já tem que estar muito claro no início. Por quê? A partir do momento que você tem um propósito, você consegue saber, por critérios, se aquele mentor ele vai te ajudar de alguma forma ou não. E o mentor, ele também tem que ter um propósito na hora que ele vai ser um mentor. Então, é nesses objetivos que, eventualmente, você vai conseguir ver a afinidade. É meio difícil você conseguir juntar isso, porque não tem um processo seletivo de mentor para mentorado. Mas, apesar que tem uma plataforma de uma pessoa que eu conheço, que é a Flávia Falgeres, que ela faz o... Learn to Fly. Learn to Fly, né? Flávia Falgeres, vocês conhecem ela, né? Sensacional, eu conheço ela. Ela foi conselheira da Lingerie, sabe? Então, tive uma interação muito boa. É uma pessoa sensacional. Que bom que vocês estão com eles, né? Porque eles fazem. Eles tentam fazer esse match, né? Mas se não for dessa forma, aí é sempre bom você ter um objetivo. Então, vou dar um exemplo. Tá. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa muito introvertida e tenho muita dificuldade nas interações empresariais, com os meus pares, com os meus chefes, etc. E eu falo assim, olha, eu acho que eu preciso de alguém um pouco mais pesado para me dar umas orientações. Aí o Matheus aparece. Eu falo assim, Matheus, eu vejo que o Matheus é duro pra caramba, né? Vai lá, fala direto, não tem papas na língua, é um cara super straightforward e tem uma carreira muito interessante, passou por alguns processos que eu acredito que eventualmente são processos que eu estou agora. Eu falei, pô, legal. Aí eu vou lá, tenho a minha primeira interação com o Matheus, aí o Matheus me fala um monte de coisa que eu fico incomodado. Isso não quer dizer que não existe uma afinidade. Por quê? Porque pelo objetivo que eu tenho com a mentoria, é justamente isso que eu quero sentir. Porque eu prefiro sentir isso com o Matheus do que sentir isso no ambiente de trabalho. E aí eu vou na segunda eu falei assim, Matheus, olha, você me deu umas pancadas aí na primeira interação, mas é isso que eu quero, Matheus. Por quê? Porque eu me senti tão mal.
mas tão mal, que eu tive que fazer uma alta reflexão, assim, para saber se era isso que eu queria mesmo. Falei, se for em ambiente de trabalho, às vezes eu paro de performar. Fico com medo, etc. Então, ó, é exatamente isso que eu quero. Como que eu lido com isso? Aí o Matheus começa toda a mentoria. Aí depois que começa, aí fica fácil, né? Eu tô com essa dúvida, o Matheus já me conhece, já sabe. Então, eu acho que o método formal de mentoria, ele ajuda bastante quando você tem um objetivo específico e quando você tem match com o seu mentor, tá? Então, esse é o ponto fundamental. Mas o que eu falo, que as pessoas aproveitam muito pouco, é a mentoria informal. O que é a mentoria informal? Eu descobri para onde o Matheus está trabalhando agora. Né? Ô, Matheus, o que você faz lá? Qual que é o objetivo? Eu conheço a empresa, não sei como ela funciona, e aí, como que é? Aí ele vai me contando as coisas. Mas como que é a situação que vocês resolvem nessa situação X? Aí ele vai me falando. Você concorda que isso é uma mentoria também? Com certeza. É uma mentoria. Que nem você me falou que você trabalha lá numa área específica. Me conta um pouco mais da sua área. A história está falando, mas como que é? Me fala como que surge um problema lá. Aí você me conta do problema. E como que você resolve isso? Beleza. Isso também é uma mentoria. Só que ela não é oficial, não é sistemática, mas você concorda que, eventualmente, pelas perguntas que eu estou fazendo, eu estou tentando atingir um objetivo, né? Então, eu falo que as pessoas interagem muito pouco nesse sentido. Nesse sentido. E isso eu fiz muito na minha carreira. Muito. Tá? Eu falo assim... Quando eu vi alguém que era um par meu, que tinha uma habilidade assim fenomenal que eu não tinha, benchmark. E não tinha vergonha nenhuma. Eu falei assim, Matheus, cara, como que você faz essa análise aqui? Cara, eu vi sua análise, achei sensacional. Como que você pensou nessa análise, Matheus? Aí o Matheus vai lá e me explica. Você concorda que isso é um processo? É um processo, né? Então, você enxergar uma pessoa que tem uma habilidade sensacional, independente se ela é mais experiente que você ou não, e você conseguir ter uma conversa direta e honesta com ela, para você conseguir pegar um pouco dessa habilidade, isso daí é uma coisa que tem que ser trabalhada toda hora. Eu falo que a melhor escola de negócio que existe é a empresa. Tá? Aí a segunda coisa, que é a mentoria formal. Eu tive um mentor formal no início da minha carreira, lá no trainee, que foi o meu chefe. Era o diretor comercial, Renato Cavalcante. Hoje é um amigo, mas na época era relação chefe e empregado. Só que mesmo nas interações, a gente já, como a gente tinha uma relação hierárquica, né? Ele era chefe, a gente interagia bastante no dia a dia de trabalho e a gente via que a gente tinha algumas afinidades em relação a investimentos, algumas conversas que fluíam muito bem. Tá? Quando eu saí da Tenaris, eu pedi para ele ser meu mentor. Porque eu falei assim, eu vejo que você tem uma visão estratégica comercial que eu não tenho. Zero. Porque ele era diretor comercial. Então, ele sentava em mesa de negociação e eu via que ele tinha toda uma tática e uma estratégia de negociação e conduzia isso na habilidade verbal dele muito bem. Coisa que eu, zero. Mesmo dando bastante aula, falei, cara, agora eu estou vendo o soft skill aplicado para um negócio de business. E uma visão estratégica. Então ele falava assim, não, a gente tem essa área comercial, então a gente fazia muito bid para projetos grandes, né? Esse daqui a gente coloca esse preço aqui. Mas esse preço a gente não vai ganhar. Cara, fica tranquilo. Por que a gente está fazendo isso? Ele me explicava. Não, é porque a gente ancora o preço aqui, porque vai vir mais outro, e depois a gente usa esse preço e a gente ganha os outros, que é o que a gente quer. Entendi. E esse aqui, a gente coloca aqui porque a gente tem que dar uma sinalizada para os concorrentes que a gente está entrando forte aqui. Mas a margem é apertada. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. E ele me explicava. Então, ele tinha uma visão de negócio, assim, que era um negócio absurdo. Falei, caramba, começo de carreira, você tem uma pessoa que vai te passar esse conhecimento, sensacional. Então, aí eu pedi para fazer um processo formal. E aí, qual que era o processo? Era como se fosse um bate-papo entre amigos. Então, a gente marcava um café. Quando a gente estava em São Paulo, aí a gente marcava um café da manhã e a gente ficava conversando. A gente faz isso até hoje, mas hoje já não é mais como se fosse uma mentoria formal, mas não deixa de ser uma mentoria informal. Por quê? Porque ele me pergunta muitas das coisas eventuais que ele tem alguma dúvida, de problema que ele está enfrentando hoje, lá nos desafios que ele tem hoje de carreira, e eu também. Eu me falo assim, mas como que você resolve esse negócio, Renato? Aí ele me fala, ele chama Renato também, né? Aí ele vai lá e me fala, assim, legal, é bom saber isso. Então, é legal. Então, eu acho que isso ajuda muito. E a primeira coisa que precisa ser desenvolvido quando você está na universidade é o networking informal.
seu amigo passou no BCG, passou na McKinsey, na Bain, e eu, eventualmente, quero trabalhar em consultoria, cara, tem que bater papo. Tem que conversar. Como que você fez? O que você fez? Como que você estudou? Tal? Qual foi o material que você usou? O que você me dá de dica? Como que é trabalhar? Para saber se de fato é isso mesmo que eu quero, né? Então, essa mentoria informal que você faz ad hoc, assim, essa daí também funciona bem, meu. Tá. Então, o que fica aqui também é que não precisa estar no ambiente ambiente de trabalho para começar uma mentoria. Tá? Não, vixe. E também nem precisa ser essa relação formal de mentor-mentorado. Exatamente. Eu falo, todo mundo tem alguma coisa para te passar de conhecimento. Todo mundo tem. Tá? Eu falo que quando eu dou aula, os alunos, eles vêm falando assim, não, porque aqui é assim, aqui é assado. Eu só fico ouvindo, assim. Eles acham que eu que estou ensinando eles. Na hora que eles me contam as coisas, nossa, aí que você vai aprendendo. Posso contar um exemplo? Por favor. Claro. Teve eu estava dando um treinamento de pricing. Acho que foi ano passado. Não sei se foi ano passado, esse ano. Aí tava lá assim, eu sou professor, né? Aí você? Eu sou price lá de um e-commerce famoso, sei lá, Amazon. Aí você? Putz, eu sou empreendedor, eu tô fazendo um negócio para meio de pagamento. Legal. Aí todo mundo falando. Aí, e você? Eu tenho que fazer precificação de todos os produtos aqui de uma igreja. Uma igreja grande, assim, né? Eu falei, igreja? Que interessante, né? Igreja. Aí eu falei assim, me conta um pouco da complexidade. Eu não sei como funciona, não sabia, né, como funcionava uma igreja, né? Aí ela falou assim, então, a gente tem uma parte que é a parte editorial. De livro, bíblia, etc, né? Então, a gente tem que fazer precificação desses produtos, né? Bom, legal. É como se fosse uma livraria. A gente também vende vestuário. Por quê? Porque tem os cultos, tem os eventos, tem camiseta, tal, não sei o quê. Então, a gente tem que fazer precificação de camiseta também. Pô, legal, hein? Então, é como se fosse um varejo de vestuário. E todos os pontos, os templos, né, que a gente tem alimentação. Então, pão de queijo, comida, tal, não sei o quê. Então, a gente tem que fazer isso também. E na hora que a gente vende um evento, tem todo o translado. Que aí como se fosse, né, uma CVC, por exemplo, né, vender um pacote, né? Aí eu falei assim, você tem que fazer precificação de tudo isso? Tudo isso, Arakaki. Falei, mas são metodologias de precificação completamente diferentes. Aí ela olhou para mim assim e falou assim, por isso que eu estou fazendo curso, porque é uma loucura. Eu não tinha nem ideia que o desafio de precificação era esse dentro de uma igreja. Só que agora eu sei. Pô, isso é legal? Legal pra caramba. Por quê? Porque agora eu entendi a complexidade que é uma operação dessa. Aí você fala, pô, eu vou usar isso em algum momento? Pô, em algum momento sim. Não sei quando. Mas só de entender que o business, né? Até feio falar isso, né? Mas que a igreja, ela tem uma base de business que você precisa das coisas mais sofisticadas do negócio em termos de precificação, eu não tinha nem ideia que isso era assim. Olha que coisa. Isso. Vocês sabiam disso? Não. E olha como é legal transmitir isso. Tá? Então eu falo, então os alunos estão passando informação para mim. Olha que legal. Tá? Não, acho que eu queria aproveitar, seguir falando de momento, talvez a grande buzzword aqui do momento, que é IA generativa, tecnologia, etc. E eu acho que uma das coisas legais que a BTC tem por essência entre as diferentes atividades é usar a comunicação, as aulas, para se manter antenada nas mudanças do mundo, para as direções que a vida tem tomado, o mundo corporativo. E aí eu queria entender do seu lado, Arakaki, como um gestor, um conselheiro de grandes empresas, grandes executivos, o que está mudando no mundo? Para que lado você acredita que a GenAI vai levar a sociedade, o mundo corporativo e a educação das pessoas? E no final das contas, você está mais no grupo dos otimistas sobre GenAI ou dos pessimistas, vamos ser substituídos e caos? Sim, legal. Olha, eu lembro que quando a internet ela começou a ficar muito forte no mundo corporativo, a discussão era nesse nível assim, de inteligência artificial também. Não, internet. Não, meu setor
não vai ser impactado por internet. Então, teve muito setor resistente que não viu que o negócio ia acontecer, não se preparou e muita empresa saiu do mercado, né? Então, agora a inteligência artificial vai ter um impacto no ambiente corporativo? Com certeza. A pergunta não é nem se, é quando. Tá? Que é o que eu falo pro pessoal. Quando eu comecei a dar aula lá em 2009, era muito engraçado, porque eu falava assim, a internet vai impactar o seu negócio? Aí ainda tinha dúvida, né? Não, o meu segmento não tem nada a ver com a internet, né? Mas o dos outros sim, é sempre assim, né? Aí vai lá. Aí eu falei, hoje não tem dúvida, a internet impactou todos os segmentos, todos. Aí você fala, indústria 4.0, pô. Indústria 4.0 o quê? A internet, né? Então, assim, quando a gente começa a ter fóruns de discussão sobre inteligência artificial, uma das coisas que eu costumo falar para todos os executivos vai impactar o seu negócio. Qual que é a sua função? A sua função é entender como. Para quê? Para, entendendo como a inteligência artificial vai impactar o seu negócio, como que você já começa a se preparar agora para desenvolver capabilities ou, eventualmente, já saber quais são as parcerias estratégicas que a empresa ela vai precisar, né, fazer desde já, para na hora que esse negócio entrar de frente no seu segmento, você está preparado. Então, primeira coisa, vai impactar todos os segmentos. Todos, sem exceção. Então, essa daqui é uma das coisas que eu gosto de passar para todo mundo. Então, se você ainda não sabe o que é inteligência artificial, tem que saber. Então, aí todo mundo, maçarico, todo mundo tem que correr atrás. Agora vamos para o ponto que você falou. O que vai mudar no ambiente corporativo? Bom, a gente sabe que tem alguns processos que são feitos hoje de forma manual ou por pessoas que inteligência artificial consegue substituir de uma forma com um custo muito mais baixo, com uma eficiência eventualmente um pouco mais alta. Tá? Então, isso vai impactar algumas carreiras especificamente? Com certeza. Com certeza. Tá? Aí você vai me perguntar o seguinte, que todo mundo fala. E aí? O que vai acontecer com essa galera? Bom, olhando um pouco como funcionou a evolução do trabalho com revoluções tecnológicas, a princípio o mercado ele se adapta e outras carreiras surgem. Né? Então, por exemplo, né, você saber fazer o prompt para a inteligência artificial, ele garante a qualidade do resultado que você vai ter. Então, eu já vi um monte de gente trabalhando com desenvolvimento de prompt, que era uma carreira que não existia. Aí assim, para usar o ChatGPT, eu preciso saber as perguntas para o ChatGPT funcionar do jeito que eu quero. Como que eu sei quais são as perguntas que eu vou fazer? Porque dependendo da pergunta, a resposta é diferente. Já tem gente se especializando em saber fazer prompt. Pô, legal, carreiras novas, né? Já tem muita gente fazendo canais de YouTube, por exemplo, né, utilizando inteligência artificial. Beleza? Então, eu não preciso mais do método tradicional, eu lá. Então, agora tem a pessoa que faz páginas ou canais no YouTube via inteligência artificial sem precisar de ninguém. É uma carreira que não existia antes. Então, algumas carreiras, elas vão surgir por causa disso. Então, eu acho que o mercado de trabalho ele vai precisar se transformar. No curto prazo, algumas pessoas, de fato, elas vão perder a relevância que tem hoje no ambiente de trabalho que a gente vê hoje. E aí elas vão precisar ter um esforço para conseguir se adaptar. Desempregado, acho que a galera não fica. Porque olhando um pouco do histórico, o mercado de trabalho sempre foi se adaptando. Alguns demoraram mais, outros menos, mas... Surgem novas demandas, né? Surgem novas demandas e as pessoas vão se adaptando. Então é isso, né? Então, só resumindo a resposta, né? Para ambiente corporativo, isso já é uma realidade. Quem tem interação comigo e pede alguma orientação, comece a se preparar desde já, porque vai acontecer, independente do setor. E para quem trabalha numa função que sabe que inteligência artificial encaixa direitinho ali, já começa a se desenvolver em outros skills. Tem que se desenvolver. Isso já tem sido discutido dentro da BTC, como isso pode impactar o negócio da BTC, a forma de ministrar os cursos ou o conteúdo dos cursos, como que isso muda? O Excel, por exemplo, que é um curso... Certamente. Como que isso tem sido discutido internamente? O mercado de educação, e até falando para você, né, porque eu sei que você tem também tem um pé no mercado de educação, o mercado de educação foi o mais impactado, na minha visão, olhando um pouco como funcionou aqui, por causa desse período de 2020, 2021 que todo mundo ficou em casa. Por que eu estou falando isso? Porque tinha muita gente que tinha resistência a usar tecnologia em education, mas muita resistência.
as pessoas foram obrigadas a usar tecnologia em education, por causa de 2020 e 2021. Atualmente, mudou tudo. Mudou tudo. É o que eu falei para você. Por mais que eu goste mais de curso presencial, se eu abro só turma presencial, eu não consigo ter a mesma demanda. Não consigo. Eu perdi a demanda anterior, tá? Se eu não... Antes, só para vocês terem uma ideia, antes a gente abria 3 turmas de segunda e quarta, 2 de terça e quinta e 4 no sábado. Cada turma com uns 40 a 60 lugares ali e a gente lotava todas as turmas. Presencial. São Paulo e Campinas. Tá? Hoje a gente trabalha com 2 turmas presenciais. O resto tudo online. Uma de segunda e quarta e uma de sábado. E não é todo semestre que a gente consegue encher. E aí você fala assim, mas é o preço mais alto? A gente testou o mesmo preço do curso virtual, ao vivo. Ou seja, impactou muito, muito. Então, a forma que as pessoas começam a aprender hoje é bem diferente do que era em 2019. E não faz muito tempo, né? Estamos em 2024. Então, o mercado de educação ele mudou bastante? Muito. Como que a inteligência artificial provavelmente vai mudar bastante esse mercado de education? Todo conhecimento está lá, né? Então, ele está começando a ganhar bastante corpo para você conseguir até ter didática. É aquele negócio, né? Vai impactar o seu negócio? Lógico que vai, né? E quando? Quando agora? Porque a partir do momento que você consegue perguntar alguma coisa para a inteligência artificial e ela consegue te explicar de uma forma que você consegue entender melhor que o professor, pronto. Acabou um pouco o professor, pessoa física. Exato. Então, como que a gente está vendo isso na BTC, né? A gente acredita que a nossa didática, do jeito que a gente faz lá, as 3 perguntas, o que, para que serve, como aplicar, é uma coisa que ainda não está muito desenvolvida. Então, a metodologia de ensino nossa, a nossa didática ainda é melhor, na nossa visão, do que as escolas de negócios que tem no mercado. Então, aí que a gente tem a nossa vantagem, nosso diferencial em relação às opções de mercado. Mas a inteligência artificial vai replicar isso de uma forma muito fácil. Aí, provavelmente, a gente vai começar a tentar desenvolver cursos em temas diferentes, usando a mesma metodologia e sabendo fazer as perguntas e montando as inteligências artificiais para elas conseguirem montar os cursos para a gente conseguir oferecer isso para o mercado. Mas, assim, a BTC já monitorou e falou assim, a gente vai ser impactado 100%. Agora, o que a gente está fazendo? Aí tem algumas frentes que a gente já entendeu que vai ser o futuro. E aí a gente vai tentar ir para esse ponto. Uma das coisas é a automatização e criação de novos cursos. Via inteligência artificial, custo baixo e com a nossa didática. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Tem os prompts lá que a gente está estudando. Só que sempre vai ter a demanda pelo presencial. Sempre. Tá? Então, ela vai diminuir muito. E aí, qual que vai ser o nosso diferencial no presencial que vai fazer o aluno querer fazer o nosso presencial e não fazer o presencial dos nossos concorrentes ou optar pelas opções virtuais? Aí que é o direcionamento que a gente está trabalhando a partir de agora também. Legal. Mas se a gente não fizer isso, acabou o BTC. Que isso. Eu já imaginei quando você falou de GenAI na BTC, tipo um deepfake do Aracaki falando alguma coisa. Não, meu trabalho vai ser melhor, né? Vai ser melhor. Não, e outra, né? Tem algumas coisas que facilitam bastante a expansão do negócio, né? Partindo do pressuposto, que foi uma das coisas que a gente fez no nosso brainstorm, né? Partindo do pressuposto que a metodologia de ensino de business que a gente implementa é melhor do que o que a gente vê no mercado, você pegar o curso e gravar ele em inglês dá um trabalho. Puta no trabalho. Mas dá para fazer, mas dá trabalho. E a gente tem outras prioridades. Fazer em espanhol dá trabalho. Tá? Mesmo porque eu não falo espanhol, então eu vou ter que aprender espanhol para depois fazer isso. Galera, já tem ferramenta que pega o curso inteiro que a gente grava, traduz na língua que você quiser com a sua voz. Legal. Por isso que eu falo, ele tem um problema, lado negativo, né? Que eu falei que a gente tem que se adaptar, mas tem o lado positivo. Então, eu falo assim, então quer dizer que alguém lá na Polônia eventualmente pode ter um acesso fácil à nossa metodologia de ensino porque o nosso curso vai estar em polonês? Sim. Isso é uma oportunidade? Sensacional. Outra. Mas isso no virtual não dá para fazer, né? Você que pensa. Por quê? Já usaram o Teams, né?
Cara, eu já testei a ferramenta do Teams de tradução simultânea. É sensacional. E a tendência, se a gente sabe como funciona a inteligência artificial, ele só ficar melhor. Então, talvez não esteja pronto agora, mas vai ficar pronto daqui a pouco. É só ela conseguir aprender melhor e ela vai... Curva de maturação, maturidade. Maturação. A gente sabe que é negócio exponencial. Então, já sabendo disso, o pessoal fala assim, vamos fazer um curso em inglês, não sei o que. Espera. Se a gente tiver outras demandas, espera. Daqui a pouco o próprio YouTube vai pegar lá, BTC News. BTC News, daqui a pouco vai lá o YouTube e você colocou assim, eu quero inglês com a minha voz. Vai ser uma função do YouTube, certeza absoluta. Aí, internacionalizou o negócio. Então, é aquele ponto. Se você entende como funciona a inteligência artificial, você consegue mapear as oportunidades e o que você tem que adaptar no seu negócio. Então, eu acho que é isso que a gente tem que passar para o mercado. E se você está buscando primeiro emprego ou aquisição de skills para conseguir navegar bem dentro desse ambiente, tem que entender como funciona a inteligência artificial. Tem que entender. Tecnologia e inteligência artificial, tem que saber. Big Data, algoritmos, etc. Principalmente quem faz engenharia, né? Tem que saber. Eu não faço engenharia, Aracaki. Tem que saber o que é. Falar um pouquinho de Brasil. Bora. Uma das coisas que a gente acredita muito, como o BN, é que o Brasil não pode ser fadado a ser uma eterna promessa. Exato. Então, a gente acredita muito em desenvolver o Brasil através da educação. E a gente queria entender, na sua perspectiva de quem está muito inserido no mundo corporativo e que é um brasileiro, quais saídas você enxerga para o Brasil estruturalmente se tornar a potência que a gente acredita, eu imagino que você também, como um ótimo brasileiro, para que o Brasil se torne essa potência, aquela capa da... Financial Times. Sim, decolando lá o depois caindo, né? Exato. Como estruturalmente o Brasil pode se tornar essa grande potência? Bom, em termos de estratégia de país, a gente depende bastante de política e as pessoas, né? Vou deixar minha análise fora da parte política. Né? Inclusive, eu falo que todo empreendedor ele tem que ver a política e o governo, de uma forma geral, como um fator que você precisa, né, ter um plano de neutralização para não impactar o seu negócio. Por quê? Porque às vezes ele pode estar te ajudando, às vezes ele pode estar te atrapalhando porque você não controla a política. Né? Às vezes é um lado, às vezes é o outro. Então, eu falo que é um fator que você precisa ter uma certa resistência, não pode depender. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, vamos só para o segundo, que são as pessoas. Né? Quando você vê a produtividade do brasileiro em relação às outras nações, você vê que a gente está muito para trás. Né? Ou seja, qual que é a produtividade do brasileiro por PIB ou por qualquer métrica que você compare o Brasil e a produtividade do brasileiro em relação aos outros, a gente está muito para trás. Né? Então, eu coloco até meu dinheiro nisso, né? Eu acho que educação, de fato, é a melhor forma para a gente começar a trabalhar essa mudança da base. Tá? Por quê? Quanto mais conhecimento você tem, mais produtivo você é. Por quê? Porque você consegue fazer as atividades de uma forma melhor e você consegue criar soluções para fazer aquela atividade ser executada de uma forma mais efetiva. Tá? Isso eu consigo ver, e nem era o objetivo inicial da BTC, mas eu consigo ver principalmente quando eu vejo várias empresas onde os nossos alunos vão trabalhar, começando a usar as metodologias e as coisas que a gente aprende ali no dia a dia de empresa, e eles dão um feedback para a gente, e as empresas performando melhor. Imagina isso de uma forma disseminada. Um monte de gente ensinando todos os brasileiros a fazer as coisas de uma forma melhor e de uma forma mais eficiente. O mercado como um todo ele vai ficando mais eficiente. E, por consequência, o Brasil ele vai começando a ter aquele direcionamento que a gente espera que ele tenha e que meio que demora um pouco para ele ir. Então, fazer um trabalho de base, eu acho que é o que todo mundo tem possibilidade de fazer. Tá? Então, vocês fazendo o UBN é um trabalho. Tá? A BTC, as escolas, todo mundo que se dispõe a ensinar, né, dar conhecimento para as pessoas e aumento e melhoria de processos, conhecimento de uma forma geral, isso faz com que as pessoas tenham as ferramentas para conseguir aumentar a produtividade. Então, eu acredito que no Brasil, se for feito um trabalho muito forte na parte de education, ou deixando todo mundo do mercado empreender nesse segmento, ou eventualmente o Estado, né, trazer alguma solução,
Eu acho que é aí que é o ponto de largada para o aumento de produtividade do Brasil. E o resto, se você dá conhecimento para as pessoas, elas vão se virar. Concordo. Vai surgir um monte de problema para frente que a gente não está esperando. Se eles tiverem conhecimento, eles vão conseguir superar. Então, eu acho que se a gente fizer um trabalho de base, começando ali, bem no início, ali, né, ensino básico, tal, não sei, e trabalhando isso para cima, eu acho que esse é o primeiro ponto que vai aumentar bastante a produtividade do Brasil. Legal. Muito bom. Eu acho que dá para falar um pouquinho no começo sobre as pessoas que estão saindo da graduação e indo para o mercado de trabalho. E aí uma indicação até da BTC de curso que ela pode fazer para potencializar ali. Vão começar vários processos seletivos. A gente Sim. no BN, a gente está comentando até de fazer alguns treinamentos. Então, quais cursos você recomendaria para as pessoas que vão entrar em processo seletivo e vão começar o mercado de trabalho? Uma coisa que é exigida em praticamente todos os processos seletivos, tanto de trainee, mercado financeiro e consultoria, é conhecimento de negócio, né? Então tem que ter um business sense. Para ter business sense, o General Business Program geralmente é o curso mais generalista que dá a base que você precisa, pelo menos, para conseguir conversar ali no processo seletivo e passar, né? Outra coisa que é importante é ter ferramental. Então, saber mexer no Excel, saber fazer análise, isso daí também é uma coisa que traz um certo diferencial dentro do processo seletivo. Só que no processo seletivo, só você falar que geralmente você tem o Excel já está valendo. Não tem muito teste, pelo que eu vejo e acompanho os processos seletivos, né? Então, acho que o General Business Program, eventualmente, é um curso que te ajuda bastante a você ter o conhecimento de negócio necessário para você passar e você performar bem nos primeiros anos depois que você ganhou a vaga. Só que quando você tiver passado e tiver que mostrar resultado, tem que saber Excel. Então, Excel, eu acho que é uma das coisas, e o General Business Program também. Tá? Então, acho que esses são os dois cursos principais. Porque lá você tem soft skills, comunicação, negociação, finanças. Então, acho que ele passa por todos os pontos fundamentais. Mas, a gente sabe que o curso ele tem um custo. É muito mais barato do que todas as opções de mercado, mas a gente sabe que a realidade de todo mundo é muito diferente. Não consigo fazer o General Business Program. Não dá, não tenho dinheiro. O que eu posso fazer? Olha, dá para pegar não de um jeito tão organizado, do jeito que a gente faz e com a mesma didática, mas é o que eu falo para você, cria sua oportunidade. Entra lá na internet e sai, pega a ementa lá da BTC e, ChatGPT lá, Google e sai buscando informação e curso online de graça. Porque se está lá no nossa grade os temas, é porque a gente acha que aqueles são os temas importantes. Eu tô até uma dica para o pessoal. Então, vai lá e mete bala. Tá? É até curioso, porque muitas pessoas do BN fizeram cursos da BTC. Algumas dessas pessoas fizeram com bolsa. Sim. E aí eu queria até juntar dois pontos aqui que a gente começou a falar. Que é a importância de você ter uma formação de qualidade e de você gerar oportunidades para as pessoas. Sim. Eu vou usar a oportunidade também para agradecer a BTC e a você, porque muito do que eu uso na minha carreira como consultor e agora nesse período no mercado financeiro são ferramentas que eu adquiri na BTC, no GBP, no EBP, no GFP, que eu nem sei se o GFP ainda existe, mas eu fiz o finado. Está congelado. Está congelado ali o GFP. E aí eu tive a oportunidade de ter feito todos esses cursos como monitor bolsista, que é uma das iniciativas mais sociais que a BTC tem, uma forma de gerar oportunidade para um grupo pequeno ainda, mas super importante, de pessoas que precisam dessas habilidades para poder ir para o mercado de trabalho. Exato. Eu queria, se possível, que você comentasse como esse tipo de iniciativa faz parte da tomada de decisão da BTC e como gerar oportunidades para as pessoas se desenvolverem é importante também nesse contexto de Brasil que a gente falou. Beleza, legal. Então vamos lá. Bom, a BTC, como instituição, a gente sempre teve um dos pilares a ajudar. Então, a gente pensa todos os dias em fazer os cursos de uma forma mais adequada para conseguir te ajudar a superar todas as dificuldades que você vai ter na sua carreira e atingir seus objetivos.
né? Ser uma pessoa bem-sucedida, né? Como você tinha me perguntado. Então, o nosso foco é querer ajudar, né? Então, dentro disso, e até por isso que é importante ser uma empresa com um tamanho pequeno, a gente deixa esse valor muito forte ali dentro da companhia. Então, toda vez que a gente percebe que tem alguém que tem muito potencial, que tem muita vontade de fazer o curso, mas que não tem alguma condição financeira que propicie ela a fazer, a gente arranja um jeito. Tem o método formal de bolsa, mas ele é limitado. E só para todo mundo saber, a gente implementou esse negócio de bolsa desde a primeira turma 1. Quando a gente não tinha receita nenhuma. Então, a gente tinha 40 alunos, eu falei assim, ó, 4 posições dessas 40 vão ser bolsistas. E a gente vê a pessoa que tem potencial, que tem vontade e tal, mas não tem condição financeira, e a gente vai lá e faz isso. Então, é um processo que já nasceu com a BTC. Então, essa tomada de decisão que a gente faz não é só com bolsa. Tá? A gente tem também parceria com outros institutos que a gente acredita que fazem um bom trabalho. Tá? Instituto Semear é outro. Tá? Instituto Semear, Gerando Falcões, etc. Então, a gente tem uma interação com eles e a gente sempre está disponível a ajudar. E quando os alunos eles entram em contato com a gente explicando a situação deles, a gente arranja um jeito. Já teve gente que fez o curso e a gente falou assim, ó, paga só depois que você entrar no mercado. Então, teve gente assim, putz, ó, contei uma história, putz, eu fui demitido, tô sem dinheiro, e eu sei que para eu conseguir um emprego novo eu preciso fazer esse curso e eu não tenho como. Tem como vocês ajudarem? Ah, eu pago metade. Aí eu falo assim, não, devolve para ele, fala que ele pode fazer de graça e que ele só vai se comprometer com a gente sem contrato nenhum, a gente não faz nenhum contrato, que quando ele voltar para o mercado de trabalho e tiver condições, aí ele vai lá e devolve isso para a gente. Então, a gente tem a missão de ajudar. Então, quanto mais a gente conseguir ajudar dentro das nossas condições, a gente vai fazer. Só que a gente não gosta de fazer muito marketing em relação a isso, né? Por quê? Porque o que a gente quer é que a gente acha que a gente consegue impactar a sua vida com o que a gente faz. Tá? Por que você está falando isso, Arakaki? Porque quando a gente começou a disseminar esse programa de bolsa de uma forma um pouco mais efetiva, a gente começou a ver que as pessoas não necessariamente tinham a necessidade de ter a bolsa. E como era um número muito grande, a gente via que a gente era muito injusto às vezes, né? A gente dava a bolsa para algumas pessoas por falha do nosso próprio processo seletivo e a gente deixava, eventualmente, pessoas com mais potencial ali meio de fora. Então, hoje a gente faz uma coisa que é mais direcionada. É menor, só que a gente garante que aquela pessoa ela vai entrar e tem condições de conseguir pegar essa oportunidade e decolar. E não tem condições financeiras agora. Mas no ad hoc ali, no dia a dia, putz, aí tem um monte. Tem um monte. Aí eu falo, né, a Poli Social, que é o braço ali da Poli, o primeiro fund ali para eles conseguirem constituir a Poli Social foi da BTC. Legal. A gente foi lá, pagou, falei, quanto que vocês precisam para advogado, contador, tal, não sei o quê. Aí falaram lá um valor X lá, eu falei assim, ó, eu banco esse negócio. Aí, você banca? Eu falei, banco. Eu banco porque eu acho que é importante. Sabe? Eu acho importante ter um grupo de extensão na Poli com esse direcionamento. Então, vamos meter bala. Então, vamos lá e faz. Eu falei, mas aí é com vocês depois, hein? É com vocês. Óbvio, se tivesse algum problema no futuro, a gente ia ajudar. Mas não teve. Por quê? Porque eu confio que a galera é boa. A galera vai fazer. Então, isso daí é um dos cernes que a gente tem na nossa missão. Que também é uma das coisas que eu levo para a minha vida profissional. Tá? Então, a minha vida profissional, ela sempre foi muito também direcionada em tentar ajudar assim, algumas pessoas. Por mais que o ambiente corporativo às vezes pareça aquela selva, você sempre tem, né, pessoas com necessidade interna ali que precisam de uma ajudinha, qualquer ajudinha que você der, a coisa anda. Quando eu vejo isso dentro das corporações, nossa, a gente tem que ver um jeito de ajudar. E aí, como que você faz isso? Sistematiza processos, ações afirmativas. Então, a empresa ela tem tanta gente ali trabalhando, grandes empresas, que ela não sabe a quantidade de talentos que tem ali que ela não consegue dar oportunidade. Então, a obrigação de um executivo é conseguir tentar usar o máximo possível, né, desse potencial que existe, dando as oportunidades. Porque é bom para a empresa e é muito bom para as pessoas. Só que é um trabalho difícil.
Difícil fazer isso em nível corporativo. Mas é uma das coisas que assim eu sempre foquei. Lá na Restock foi o primeiro programa de training da Restock que montou fui eu. Legal. E sabe o que foi mais interessante? O primeiro programa de trainee da Restock não teve uma contratação externa. Zero. Eu falei, eu quero criar um programa de trainee onde a gente pegue as pessoas que já estão aqui e coloque nesse programa. Eu falei assim, mas a gente vai fazer um programa de trainee para não divulgar ele para o mercado? Falei, qual que é o objetivo? O objetivo é sair marketeando esse negócio para o mercado ou o objetivo é pegar talento que tem aqui interno que a gente ainda não identificou para dar as condições para eles darem uma acelerada e aumentarem até a performance da Restock? Falei, esse é o objetivo. Então, programa... Eu ia fazer isso por pelo menos uns 3 anos. É que eu não fiquei lá 1 ano só como diretor de recursos humanos. Mas a minha ideia era assim, é o primeiro programa de trainee que não vai ter recrutamento externo. E aí a gente foi lá e montou. E aí, tanto é que os trainees lá que a gente identificou lá, tudo interno. Legal. Nem abrimos. Tá? Então, aí tem formas de fazer isso, né? Mas cada um vai ver o ambiente de trabalho e vai ver qual que é a forma mais adequada, né? Falando desse aspecto de diversidade, eu acho que são vários recortes, né? Tem social, Sim. tem racial. E aí, no ambiente de negócio também, depois a gente pode falar de tempo da vida, assim, como Sim. que você enxerga a diversidade no mercado de trabalho, o quão relevante você acha que isso é aplicável, sabe? Perfeito. Então vamos lá, hein? Vou dar uma visão bem de business, hein? Olha, os problemas que a gente tem para resolver hoje em ambiente de negócio estão cada vez mais complexos e estão aumentando a complexidade ainda mais para o futuro. Com tudo isso que a gente falou, inteligência artificial, mudança de hábito de consumo, etc. Né? Então, todos os problemas que a gente vem encontrando hoje, eles são problemas extremamente complexos. Né? Eu falo que na hora que você está lá com um problema e aí você está com o seu time para tentar resolver, quanto mais visões diferentes sobre o mesmo aspecto, maior a chance de você conseguir achar a solução mais adequada. Para isso, seria importante que você tivesse um time interno com visões bem diferentes de business e de mundo. Daí que vem a importância, na minha visão, de diversidade. A diversidade ela ajuda principalmente na hora que você junta várias visões para tentar atacar um problema único. Como que você resolve? Porque é aquele negócio, né? Se você não teve uma vivência onde você não teve que resolver o problema pela ótica do que você viveu, dificilmente você vai conseguir abstrair esse negócio na hora que você tem um problema. Então, eu falo que você ter um time diversificado ajuda muito na tomada de decisão mais correta para esses problemas complexos que a gente está enfrentando. Eu, por exemplo, quando eu imagina, né? Eu comecei trabalhando com o planejamento estratégico numa empresa de engenharia. Tá? Então, a Tenaris Confab, 85% da galera é engenheiro lá. Tá? Então, todo mundo ali, né? Então, cara, não tinha discordância. Só tinha discordância de ego. Mas assim, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Tem que fazer conta, tem que fazer negócio, e se deu valor, beleza. Uzi Minas, empresa siderúrgica. É engenheiro para todo lado também. Tá? Legal. Aí fui trabalhar na Restock, empresa de moda. Empresa de moda. Tinha 3 engenheiros lá dentro. 3. Eu era um desses 3. Legal. Na hora que eu comecei a interagir lá com o pessoal de produto, marketing, sabe, visual merchandising e tal, eu começava a ver o tipo de discussão que o pessoal tinha. Eu falei assim, meu Deus, esse pessoal não tem objetividade. É aquele negócio, né, que você começa, né? Não tem objetividade. De onde que o pessoal tá tirando essas ideias? Pô, aí você começa, né? Não sabe fazer conta, né? Aí você vê as coisas que os engenheiros começam a criticar ali dos outros, né? Só que, como eu falei para vocês, né? Eu sempre achei essas interações uma oportunidade de mentorias informais. Eu lembro que tinha uma pessoa de marketing ali na Restock que o meu time inteiro tinha dificuldade, porque era uma pessoa muito prolixa, né? Então ficava falando. Então, você marcar uma reunião de 15 minutos demorava 3 horas, né? Porque falava, tanto aí falava assim, cara, que você não quer ir lá falar? A pessoa fez assim, tá bom, pode deixar que eu vou. Fiquei as 3 horas lá. Mas uma coisa interessante foi a visão de como que ela atacava o problema. Porque eu queria entender. Falar, estamos com um problema de market share aqui numa cidade. E eu defini bem o problema. Falei, temos um problema de marketing nessa cidade, fizemos um monte de ação, não está dando certo. O que você acha que dá para fazer? Tanto no aspecto de marketing, que é a sua diretoria, quanto em alguma outra coisa dentro da empresa, porque eu era o time de planejamento estratégico, então eu tinha que ter interação com todas as áreas, né? O jeito que ela me falou era um jeito não linear.
Então, ela foi jogando várias ideias. E aí, meu, caderninho, né? Você que foi consultor, você sabe, né? Caderninho, vai anotando tudo. Mas depois, quando você olha assim, eu falo assim, cara, eu nunca ia pensar num negócio desse. E foi a partir daquela conversa que a gente teve que a gente começou a direcionar. Aí eu comecei a ver a importância de você ter pessoas com visões diferentes. Tá? E aí a gente fazia uns brainstorms assim, e o pessoal ia dando umas ideias. E aí, a princípio, eu sou péssimo, né, de brainstorm, né? Porque sempre que eu acho que alguém dá uma ideia que eu não concordo, eu falo assim, puta, que ideia estúpida. Já começa a ter resistência, né? Só que aí eu comecei a me abrir um pouco mais. Aí você vai juntando as coisas e fala assim, caramba, meu, que solução sensacional. Nunca tinha pensado nisso. E aí, a partir do momento que você vê a importância, aí você começa a dar foco. Aí você fala assim, pô, a coisa mais fácil que tem para um gestor é gerir um time quadradinho ali. Todo mundo, mesmo padrão, etc. Mas na hora que você começa a falar assim, não, eu vou trazer um time completamente diferente, com backgrounds completamente diferentes. Tá? Gente que fez isso, fez aquilo, né? Sofreu isso na vida, não sofreu isso na vida. Coloca todo mundo junto. Aí, assim, primeiro, é o maior desafio de gestão que você tem. Lidar com pessoas com perfis completamente diferentes. Isso é bom para o gestor? Sensacional, porque se você consegue conduzir esse negócio de uma forma efetiva, você consegue gerir a Unilever. Beleza? Ou você acha que o desafio vai ser menor, né? É esse nível de complexidade. A outra é que, geralmente, as discussões elas trazem soluções melhores. Então, eu incentivo todas as empresas a trabalharem diversidade como ação afirmativa, com certeza, mas também olhando para o resultado que dá isso. Dá um resultado bom? Sensacional. Sensacional. Quem viveu ali o dia a dia da tomada de decisão com times diversos, com diversas visões, vê que as soluções, geralmente, elas são melhores e mais efetivas. Tá? Aí, como que estão as empresas hoje? Né? Então, eu vejo que as empresas elas deram um avanço muito grande nesses últimos anos. Tá? Só que agora, às vezes, até por causa dos resultados muito ruins, talvez como não enxergaram isso como algo que pudesse impulsionar o resultado das companhias, e mais olhando isso como branding ou employer branding, né? Ou com qualquer outro tipo de propósito, algumas empresas que não tiveram a estratégia de implementar isso para melhorar o próprio negócio estão dando uma recuada. Isso está acontecendo bastante, né? A gente está vendo aí casos recentes aí que as empresas estão recuando. E aí quando eu vejo uma empresa fazendo isso, eu falei assim, tá errado desde o início. O início deste processo não foi com o foco correto. Tá? Porque se tivesse sido com o foco correto, certamente ela não ia abandonar. Porque dá resultado. Dá resultado. Mas, às vezes, é só por uma pressão, né, de fora. Aí você vai lá, faz, aí diminui a pressão de fora, não vê resultado, porque você não trabalhou isso. Beleza. Tá? Teve uma empresa que eu falei, que eu conversei há um tempo atrás, que ele falou assim, ó, fizemos um programa de training muito bom para pessoas de baixa renda. Legal. Aí fizemos o processo, tal, não sei o quê. Trouxemos aqui, tem mais de 20 trainee aqui. Tá? Só que o trainee, ele entrou... A gente divulgou isso para o mercado, foi sensacional. Tá? Só que ele não teve as mesmas condições que alguém que fez uma boa faculdade, tal, não sei o que tem. Então, eles têm um nível de capacidade inicial de conhecimento diferente? Tem, muito abaixo. E aí, qual que é o problema? O problema é eles falaram isso. A gente fez a primeira ponta, que é a parte de entrada, mas esquecemos que a gente tinha que fazer um trabalho interno para conseguir fazer as pessoas. Porque tem potencial? Tem. Mas tem a ferramenta? Não tem. Então, a gente não conseguiu ainda pegar esses trainees e colocar no mesmo nível dos trainees anteriores. E aí, o que causa isso em termos corporativos? Ninguém quer eles na área. Aí eu falei assim, bom, mas se vocês fizeram um processo seletivo bom, e foi por isso que eu estava conversando com eles, quer dizer que a galera tem potencial. Não, a galera tem potencial pra caramba. Mas, ele pega, joga numa área, o gestor não quer trabalhar, não sei o quê. Eu falei, então, o que a gente quer? Ó, como a empresa começa a ter uma visão. A gente quer pegar essas pessoas e a gente quer começar a dar uma capacitação sensacional para elas. Porque a gente sabe que com ferramenta e a vontade que eles têm, cara, os caras vão voar aqui dentro. Que é isso que muita empresa não pensa. Fez o programa de trainee? Fez o programa de trainee. Divulgou? Saiu lá, não sei, saiu, beleza. Tá todo mundo aqui dentro? Tá. Agora, você é gestor, você com ele, se vira. Pô, é assim que a empresa tem que trabalhar, esse tipo de coisa? Né? Então, eu falo que se você tiver o foco, né, de aumento de performance, você ajuda a sociedade e ainda coloca isso como o cerne da sua estratégia. E aí não vai ter esse recuo que está tendo agora.
Então, as empresas que estão recuando, provavelmente é porque não tiveram a visão, né, de como que isso ajuda na estratégia corporativa. A gente estava até falando de uma frase para ilustrar, né? De que é chamar para dança, mas não ensinar a dançar. Assim, É isso. Exato, exatamente. É isso. E várias empresas fizeram assim. Várias. A gente viu, né? Programas de trainee diversificados, né? Tal, não sei o que. Quando você vê lá dentro como está funcionando, foi muito marketing para fora, pouca efetividade para dentro. Então, acho que se colocar isso no cerne da estratégia, aí, ajuda tanto a sociedade quanto ajuda a empresa. E isso daí vai ser reforçado e estimulado pelas empresas ampliarem e aumentarem a escala. Tá? Então, eu vejo dessa forma. Não sei se eu respondi a pergunta, né? Respondeu e estamos super alinhados. Essencialmente, é o que a gente acredita numa diversidade que traga resultado, por essência e feita da maneira correta. Então, muito legal bater esse papo com você. Legal. A gente vai... Vou finalizar, né? Finalizar. Legal. E acho que desde já, Renato, te agradecer. Acho que foi uma honra ter essa conversa com você. A gente é fã do Renato, da BTC. A gente tem muito orgulho de ter a BTC como uma parceira do BN há muitos anos já. Sim. Torce para que essa parceria se desenvolva por muitos e muitos anos mais. E, de novo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente no BN Talks. Pô, legal. Eu que agradeço. Vocês dois. Por quê? Porque, primeiro que a gente tem interação já há bastante tempo, né? Adoro vocês e, principalmente, eu lembro que no início do BN... Quanto tempo tem o BN? 5 anos. 5 anos? Eu lembro que no início o pessoal os ex-alunos da BTC estavam ali no início da concepção do negócio. Carol Nascimento, né? a Mariana. Aí eu falei assim, nossa, além de achar a empresa, vou chamar de empresa, né? A entidade muito legal, ainda vindo assim tendo a participação de alunos da BTC nessas iniciativas, me orgulha bastante. Então, para mim é uma honra. É eu que sou honrado aqui de ser entrevistado por vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? A gente aprendeu bastante. Espero que a galera goste. Vão aprender muito. Sim. E obrigada, viu, por essa conversa. Obrigado. Valeu, Renato. Valeu, obrigado.